Boa noite. Tá me ouvindo aí, Diego, no retorno? Ótimo. Boa noite. Vamos começar agora mais um episódio do Empreendedor Interior. Pode ligar aí. Esse é o episódio de número 26, né? E hoje com uma pessoa super especial que eu conheci o ano passado na segunda Expo Industrial de Serviços. Quem está à frente da Aticorp Telecom, Luciano Nardini. Boa noite, Luciano. Boa noite, tudo bem, Eric? Como estão? Tudo ótimo. Bem também. Obrigado aí pelo convite, a gente ficou muito feliz. A gente teve um breve encontro ali no ano Sim. passado e conversar mais hoje. Ah, com certeza. Não, e o pior que logo no começo da sua ação, eu vi você lá no Souza Bueno, lá de baixo, né? Deu Isso, para o que eu vi, eu falei assim, nossa, eu vou dar a volta aqui, vou encontrar com ele. Daí você já tinha passado pelo caixa, eu falei, não, vou atrás dele, eu vou mandar mensagem. Vou mandar mensagem. Porque eu vi as ações da Aticorp, né? sim, sim, E daí eu falei assim, não, vamos conhecer um pouco mais, saber como que é chegar na nossa cidade. com E a certeza. gente ficou Chegamos com feliz, né? tudo. Ficamos muito felizes, né? E, pessoal, podem comentar, tá? A gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. E amanhã, é claro, a gente, como de costume, vai publicar o episódio com uma qualidade maior, né? Porque a transmissão acaba. Tem gente que não consegue assistir da melhor qualidade. E com isso, a gente também disponibiliza no Spotify apenas o áudio, tá? É isso aí. Então, eu vou dar alguns recados aqui. O Diego pode colocar lá o recado. E o primeiro aqui é da Filtratemp, né? Então, especialista em assistência técnica para piscina. Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, principalmente agora, nessa parte do inverno, que não pode abandonar a piscina. Então, a Filtratemp cuida de cada detalhe com excelência e profissionalismo e com muitas soluções para aquecimento de água de banho e de piscina. É isso aí. E agora, sobre a ERCOM, registro de marcas. Então, reforçando a importância de proteger o que é seu. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Aircon está aqui para garantir que a identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Chama no WhatsApp para a gente fazer uma pesquisa e avalia se a empresa pode ser registrada. Principalmente MEI, pessoa física. Isso aí, Diego. Então, tem bastante gente. Falaram que o áudio está achando bastante, Diego. Você consegue dar uma olhada? É isso aí, gente. Dá um retorno sobre a qualidade do áudio, né? Como que tá. Tem um fone de ouvido aí, Diego, pra ver também. É isso aí. Enquanto a gente vai ajeitando aqui, né? A gente deu o trabalho pra gente fazer levantar todas as coisas, né, que você fez Então, é aqui, bastante coisa. né? E, pessoal, dá um retorno aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Em relação ao áudio, se tá certo. E aí, qualquer coisa, manda mensagem pra gente. O bom que a Karine tá acompanhando a gente aqui, hein, Diego? Hum. A Karine é uma funcionária nossa que tá de licença maternidade. Daí eu fico brincando com ela. Tá conseguindo ouvir melhor aí? Tá? Então, beleza. Então é isso aí. Qualquer coisa, bom sinalizando que eu estou de olho em tudo. Então, para começar, né, Luciano, a gente conheceu. Ele falou que tá muito baixo, Diego. Dá uma olhada lá no ganho, por favor. Não? É, então, uma coisa que, para começar, a gente conheceu já, né, nessa parte do evento, né, já estava com a Adcorp, já estava nesse processo de expansão, né, que você tem, mas eu queria conhecer um pouco antes quem que é o Luciano, né? Então, eu, um pouco fora da empresa, eu sou Sim, um cara muito mais família, né? sim, É, tenho minha esposa, tem ali nossa vida que a gente tá começando a construir agora, mas sim, sempre fui um cara muito família. Então, sim, sempre que posto ali com meu pai, com meus irmãos, sim, minha madrinha sempre por perto. Então, sim, sou um cara mais família. Gosto de viajar bastante, sim. passear. Se tem um Fusca passando, ou eu tô dentro do nosso, ou eu tô olhando o de alguém. Estamos sempre em cima da moto, fazendo É o alguma Fusca que a gente tem coisa. imagem É aqui, o é? Fusca que tem imagem, é o Fusca amarelo. Que legal. E isso é legal. Eu também sou bem reservado. E você falando de Fusca, o Diego tem uma Brasília ali, né? Ele veio, Opa, inclusive, ele veio com a Brasília hoje, né, Diego? cuidado que eu vou com ela embora, hein? De Brasília. E uma coisa que é bem interessante, né? Logo quando a gente conversou, né? A gente foi fazendo o levantamento das coisas, é a sua formação, né? Você teve uma mudança bem curiosa, né? Na sua Sim. formação, né?
E eu queria saber, você veio de uma família de empreendedores, como que você decidiu falar, vou estudar turismo, por exemplo? Sim. Na verdade, eu Já deu vim. uma dica de gostar de viajar, né? Exato, exato. Na É, verdade, vindo de família empreendedora, porque eu sempre vi meu pai, meus avós, minha família trabalhando. sim, Então eu tinha vontade de fazer como eles, nesse sentido, né? sim, Empreender, gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda. E aí veio a oportunidade do turismo, que eu sim. comecei a estudar turismo com 13 anos de idade, Caramba, num curso profissionalizante da sim, cidade, na a época, né? E esse curso me abriu o olho, além de sempre me sentir mais relaxado na pista, sim, viajando, eu falei, poxa, eu posso levar as pessoas para conhecer lugares, né? sim, E nesse curso eu senti ali que a gente fala que o bichinho do turismo pica a gente, né? sim, Então, nisso, senti essa vontade de estudar turismo e conforme a gente vai se aprofundando e entendendo sobre o turismo, não só quando a gente pensa no âmbito municipal, mas vai ali, abre o leque do turismo, que a gente tem na época, né? Eu estava próximo dos dinossauros do turismo de Atibaia. Então, nomes muito fortes do turismo da cidade que eram nossos mentores no curso. Então, isso fez com que eu admirasse ainda mais o turismo, né? sim. Então, por isso que veio essa ideia turismo. Vou falar pra você, eu amo trabalhar com telecomunicações, com o setor comercial. Só que a minha paixão maior sempre vai ser o turismo. E aí é uma coisa que tá em você, né? Exato, exato. É. O Diego falou que o microfone tá chiando bastante. Vamos trocar com esse aqui? Ou você ajustou? Ajustou? Ajustou o ganho, né? E tem hora que eu tô quase mastigando o microfone aqui, tem hora que tô. Vou ajustar aqui. Continua vendo. E eu acho que realmente conhecer histórias, né? Conhecer lugares é uma coisa que é fascinante, realmente. E eu envelheci um pouco mais rápido, né? Então, quando eu vou num lugar, eu gosto de conhecer a história daquele lugar, ir no museu e uma coisa assim, né? Eu entendo o que você fala. E realmente é uma coisa. E não precisa ir muito longe, porque uma coisa interessante é que às vezes eu e minha esposa falam, vamos passar uma diária em outro lugar, outra cidade, dormir fora de casa, já muda completamente, né? Sim, sim, você muda o ambiente. A gente entende que o turismo, quando ele começou ali, ele começou por conta da necessidade dos deslocamentos ser muito Sim, demorados, né? Você sim, se deslocava de carroça no meio do caminho de uma cidade para outra, não sim, parecia, mas era um tempo absurdo, não tinham estradas como tinham hoje. Então você sim, tinha ali o início das hospedarias. E sim, hoje não é tanto assim, né? A gente tem ali Atibaia, quando a gente atravessa aqui para Nazaré, nós temos atrativos turísticos que sim, fazem que a gente passe um dia, faça um day use e a gente consiga estar muito mais tranquilo, voltar para sim. casa relaxado, né? E uma coisa que você falou que me fez lembrar do filme Carros, né? Essas autoestradas aqui faz com que você corte direto, né? Exato, É, exato. É engraçado que é, eu não sei com quem que eu tava conversando essa semana e eu falei isso. Falei, poxa, sim, lembrei, a gente tava voltando de um evento de São Paulo com o Vinícius, nosso sócio. sim, E o Vinícius, ele, pô, você tá distraído, que ele queria que eu parasse num posto. Eu falei, sim, cara, você não tem noção, parece que eu conecto no carro, que nem Avatar, né? sim, Conecta no carro e você viaja. E é sim, assim eu sou na estrada. Então, você sim, pega uma estrada como tá, Dom Pedro, lisinha, boa de andar, você sim. esquece onde você tá, você Esquece, só vai. realmente, né? E eu acho curioso que a família da minha mãe mora numa cidade lá na pontinha do mapa, em Teodoro Sampaio. E lá tem a estrada principal, passa no meio da cidade, é a avenida principal da cidade. Então meio que obrigou o pessoal, não vai passar outra estrada lá longe não, vai passar aqui no meio da cidade, né? Lembra a Seropédica, quando você tá indo ali pro Rio de Janeiro, pra você Sim, chegar ali por trás de Angra, você passa por Seropédica. E é sim, assim, é, você tem uma rodovia interestadual passando no meio de uma cidadezinha, né? é, Mesma coisa que a Dom Pedro no meio de Nazaré, só que ali é, tem um posto de saúde aqui na beira da rodovia, já é um posto aqui, o restaurante da Dona Chica aqui, exatamente, no né? meio, né, da Tem uma rodovia. loja de maquiagem, um Então, cabeleireiro, do nada, tô passando a rodovia, um cabeleireiro aqui, como assim? as carretonas, as carretonas Carreta passam. passando, bitrem, cana, passando tudo e um cabeleireiro Exatamente, ali. exatamente. E uma coisa muito legal. E essa parte de muito cedo eu acho muito curioso, né? Porque o empreendedor, a gente fala muito do empreendedor que gira um negócio e quer ganhar dinheiro, mas o ato de empreender, você pode criar uma ONG, uma organização social, né? E muito cedo eu acho que foi uma coisa que já desde o começo já te deixou desconfortável, né? Ou seja, ter que ir atrás de criar Sim. uma solução, né? E qual que foi suas iniciativas? Como que começou o Artcore? Porque isso já veio com você, Uhum. desde as duas coisas, né? O turismo e a Sim. vontade de criar alguma coisa, né?
como que começou a Aticorp, né? Então, a Aticorp, ela começou lá em 2016, mas não tinha esse nome. Como você Sim, pode olhar a nossa logo, ela tem Aticorp by DBR Telecom. sim, Então, a empresa da DBR Telecomunicações começou ali com o Milton. O sim. Milton tem mais de 20 anos de experiência na parte de telecomunicações, Uhum, iniciou várias empresas voltado para tecnologia, sim, e a Aticorp foi uma delas. Junto sim, com o filho dele, o Vinícius, sim, eu até falei, a gente trabalha em família, né? sim, O filho dele, Vinícius, que é engenheiro e tem toda essa parte de conhecimento do rádio, do ADSL, da fibra, ele sim. que é o nosso técnico, o nosso Deus dentro da empresa é o Vinícius, porque é ele que sabe a técnica, né? Você me fez Então, lembrar bem aí do rádio ainda, né? desde ali, da internet à rádio. Então, eles instalaram internet e rádio pela cidade inteira, né? Então, ali começou. E Sim, lá em 2016, eu tava parando de trabalhar com turismo e começando a trabalhar com telecom numa outra empresa grande da região, sim. atendendo telefone, não tinha nada a ver. Então, eu saí ali, parei de viajar, parei de trabalhar com turismo, fui atender telefone porque eu queria fazer minha outra faculdade de letras para dar aula de É, turismo e precisava de uma renda. sim, Então eu caí de paraquedas no telecom. Nunca sim. imaginei, eu tenho irmão que trabalha com tecnologia, trabalha com telecomunicação, mas nunca foi uma área que me interessou. E E é eu me difícil, vi, né? E é difícil é alguém se interessar, difícil. porque que nem você falou do turismo, tem um apelo muito forte, né? Exato. Turismo, letras, história, tem qualquer outra coisa te desperta uma paixão. Agora, a tecnologia ainda mais específica, né? Porque é uma Sim, tecnologia estrutural, né? exato, exato. E outra, qualquer coisa muito mínima chega você erra. É, Uma coisa muito besta, você consegue tirar a internet de um bairro inteiro. sim, Então, eu atendia telefone, imprimia boleto, fazia atendimento, fazia sim, linha de frente e atendimento na empresa. E tinha essa vontade do comercial, de empreender, de vender, de ir sim, atrás. E um dia a gente foi fazer uma ação de vendas na rua, e nesse dia eu me sim. destaquei por conta do número de vendas realizadas. E Ah, aí, naquela época, um dos donos da empresa chegou para mim e falou: Olha, você vai começar a trabalhar na rua e vai vender. Aí que eu falei: Poxa, sim, tenho potencial para o setor comercial. Que aí veio a sim. formação comercial, a gestão comercial, a parte de liderança para liderar a equipe, tudo. E Que é aí uma passou. consequência, né? Chega uma Não, hora que. é uma bola de neve, né? Então, Sim, eu já não sabia, não entendia que eu tinha o tino comercial para trabalhar com o setor comercial. sim, Deu muito certo, então eu falei, peraí, eu acho que eu não tenho tino, mas eu posso aprender e aprimorar a minha sim, relação. Então, foi melhorando, foi aprimorando, e eu saí dessa empresa. sim, Tentei voltar com o turismo, mas aí a gente já estava numa época pandemia, e isso já tinha corrido alguns anos ali, 19, 2020, 2021. sim, Quando foi em 2022, eu conheci e encontrei o Milton e o Vinícius, sim. que foi aí que a gente se juntou. Ainda Ah, com que outro legal. nome de empresa, com outro nome, DBR, né? Sim, E quando foi ali em 2023, meados de 2023, a gente viu que a gente tinha um grande número de atendimento corporativo na cidade sim, de Atibaia, e a gente se especializou nesse atendimento corporativo, sim, que é hoje o que a gente mais atende. A gente atende residencial? Sim, atende residencial, só que a nossa principal parte é o corporativo, sim. e o condomínios. Então aí a gente falou, poxa, numa reunião, vamos mudar o nome? Vamos, e ficou Aticorp Telecom, porque é Atibaia Sim. Corporativa. Caramba. E você deu uma ideia para mim que essa é um público exigente, né? Um público que tem uma necessidade muito, uma demanda grande, né? Que precisava. E eu achei interessante também essa parte da pandemia, quando teve a pandemia, eu acho que a gente cresceu um pouco os negócios para o interior, né? Porque você percebeu que você não precisava tanto daquele espaço físico, mas caiu muita coisa para a internet, né? Claro, Porque claro. aí as pessoas perceberam que, por exemplo, eu consigo trabalhar para uma empresa de Portugal, consigo fazer alguma coisa, mas a internet, né, e foi isso que possibilitou, né, esse tipo de Sim, trabalho. sim. Aí a demanda foi cada vez maior, né? Quando a gente pensa aí na internet corporativa, a gente não está falando só de grandes corporações. A gente Sim, fala de tudo, porque nosso cliente hoje, quando entra em contato com a gente e fala, eu trabalho dentro da minha casa, eu faço home office, a gente já não vende um plano residencial simples. A gente tem plano específico home office. Porque sim, a gente entende que você sem internet, você vai estar sem conexão com o seu trabalho, com o seu sim. ganho. Então a gente tem essa diferença na hora de servir a internet. Porque existem diversos usos da internet. Porque, né, igual
tô assistindo meu filme Netflix, parou, eu vou ficar chateado, mas é Exato, diferente de estar trabalhando, né? exato. E lá em Atibaia a gente atende estúdios como o seu, por Sim, exemplo. Nós atendemos grandes empresas, empresas pequenas, o salão de cabeleireiro que precisa de uma internet que funcione melhor na maquininha. sim. Ou o cara que trabalha, a gente tem lá um condomínio em Atibaia que só mora gamer dentro. Então, Vixe, é esse uma daí é internet um público muito diferente, exigente. é um público mais exigente. A gente Sim, atende gamer de renome. sim. Então não dá pra gente servir todo mundo com a mesma internet. Por isso que eu falo que eu brinco que o Vinícius é uma das peças, é a peça mais importante da empresa, porque toda essa parte técnica, toda essa parte lógica, é ele quem faz. Não, eu acho engraçado quando a gente tem é atendido muito bem nessa parte da internet, você não liga muito para ela, né? Porque ela não te dá problema, né? Então, manter ela é muito mais difícil do que adquirir, né? Que você pode ter uma boa ação de marketing, mas manter, que nem você está falando, né? Manter uma estrutura confiável, sólida, né? É muito difícil. Até porque, que nem a nossa geografia é muito complicada, né? Que nem Atibaia, por exemplo, é muito afastada. Agora vocês vieram para Nazaré, você tem um desafio estrutural imenso, né? Sim. Porque é uma cidade que não tem nada muito perto, as coisas são meio espaçadas, né? Que nem, por exemplo, eu moro em um bairro que está a 3 quilômetros daqui, né? E desses 3 quilômetros não passo por bairro nenhum, até chegar no meu, né? Então, ou seja, tem uma dificuldade geográfica muito grande, né? E eu acho muito legal que empresas como a Ticop vêm para cá, porque valoriza, porque financeiramente tem um investimento pesado de vocês, né? Porque Sim. eu vou para Bragança, que tem mais habitantes, vou para outra cidade, mas Nazaré Paulista acaba estando um pouco mais isolada do que elas, né? Então eu acho isso muito interessante, porque hoje você pode injetar dinheiro numa startup, alguma coisa, mas vocês têm uma questão estrutural complicada ali para poder seguir. E aí tem uma chuva, aí é árvore que cai para tudo que é lado, Exato, né? exato. É, O que é muito interessante aqui em Nazaré é que a gente trabalha num extremo rural. sim. Por mais que a gente tenha centros, como o centro de Nazaré, como o bairro do Vicente Nunes, a maioria da cidade é rural. Você Muito, pega aí 80% da nossa rede hoje é no rural, sim. tá? Quando a gente foi ali pro Quatro Cantos, a gente sentiu muito esse desafio É, na hora de passar entre as árvores, passar implantar o poste, colocar a fibra, sim. e a gente percebeu esse cuidado. E eu Sim. acho que o que mais deu força pra gente nesse processo da implantação foi ver o carinho do pessoal. Então, Sim, quando a gente estava passando no caminho, muitas vezes a gente tem ali o supermercado no meio do Vicente Nunes, sim. e eu não tenho mais nada ali no Quatro É. Cantos, quando eu No subo ali Zico no Cunha? Zico Cunha, tô subindo o Zico Cunha, eu já não tenho mais sinal. Eu Sim, chego ali no Cristo, poxa, aonde eu tô? Pra que lado eu vou? Eu vou descer pro Tanque Preto ou eu vou pro Quatro Cantos? sim. E aí você tá ali no Quatro Cantos, sentido Bar do Taíde, vou descer pro Parque das Águas, meu Deus, onde eu vou ter coisa no meio do É, caminho? Aí você acha um barzinho. sim. E você não tem essa estrutura no meio do caminho. Né? Não tem aquela densidade, né? Ó, aqui eu consigo Exato. 20 clientes em 20 metros. Exato, então a gente sentiu isso e a gente sentiu o calor do morador também, Sim, porque a gente estava com uma equipe fazendo o lançamento e no meio desse lançamento eu estava junto com a equipe, porque isso é uma coisa que a gente não abre mão, eu gosto de fazer, ter esse relacionamento com o nosso cliente, que sim, é um dos nossos diferenciais, é estar perto do cliente. Eu acho que você sim. empreender hoje, a gente está vendo Não, e muita eu vi gente você lá colocando no isso. mercado, Exato. voltando do... E eu junto com a Ana Sim, Júlia, que é nosso marketing, a gente tem umas ideias tipo, a gente fez um fantasma amarelo no meio da cidade, fez uma brincadeira, sim, e a gente sentiu esse calor do cliente. Por quê? O cliente estava contratando internet, sim, porque ele tinha uma certa deficiência de internet no bairro deles, viu uma nova oportunidade e trazia água, refrigerante, bolo, sim. então tinha esse apoio por parte do morador, então a gente se sente valorizado. O que às vezes no grande centro a gente não encontra. Não, e eu percebo muito isso no interior, né? No interior, assim, que eu falo na zona rural, né? Mais afastado, essa dificuldade que, sabe, o cara se sente realmente desvalorizado. Putz, eu não tenho uma empresa que acha que eu mereço ter internet aqui, né? Exato. Né? E pode ser uma coisa que hoje a gente tem uma qualidade de vida absurda, assim, que nem na minha casa, o Diego mesmo que conhece, que frequenta, vê uma coisa boba que nem a Alexa, por exemplo. Ah, a gente se diverte, fala pra Alexa cantar, pra ligar a luz, mas pro idoso
Isso faz muita diferença. O cara Sim, conseguir acender uma luz assim, falando, ou lembrar de tomar um remédio. Então, ou seja, a tecnologia é algo que você faz com que a pessoa sinta parte, né? Consiga ter acessibilidade, seja para ouvir uma reza do Padre Marcelo, seja para poder lembrar a hora do remédio, seja para se distrair vendo alguma coisa. Então, ou seja, não é muito mais só do que era o lazer na época, né, da internet, sim. né? Eu acho que a internet, além dessa necessidade que a gente tem, vai muito do lazer. Como Sim, você falou também, a gente tem a necessidade de trabalho, porque hoje você não trabalha sem internet, sem exato. estar conectado, e ao mesmo tempo você também tem o lazer. Tem duas histórias que Exatamente. aconteceram aqui em Nazaré recentemente que é muito engraçado. A gente tem a Bruna, que é uma cliente que ela entregou pra gente todos os vizinhos. Ela falou: Não, vou te dar a mão, vem aqui. E ela me levou de casa em casa falando dos Sim, vizinhos: Olha, alguém olhou pra gente. sim, Alguém veio aqui em Nazaré, passou o meio do mato, vamos colocar assim, e chegou aqui. sim, Nossa, mas eles chegaram com a fibra aqui? Sim, eles chegaram com a fibra aqui. E sim, aí instalamos, passamos o cabo principal, fizemos as instalações, e no dia seguinte que ela já estava com a internet instalada, ela chegou para mim e mandou uma mensagem assim: Luciano, a internet está funcionando muito bem. sim. Eu nunca tinha usado a minha Smart TV. Eu Caramba. só via Netflix pelo celular. Por Sim, quê? O celular consome menos banda de internet e ela só tinha disponibilidade ali na região dela. E não, a gente não tá falando tão longe, a gente tá sim, falando aqui antes do Quatro Cantos. sim, Na região que ela tava ali, ela só tinha opção de internet via satélite, que ou ela guardava aquela internet via satélite para falar no WhatsApp, ou não tinha mais nada. Ela caramba. baixava no E a gente tá trabalho falando em dela. 2025, Exato, a né? gente tá em 2025. Sim, Pleno março de 2025, a cliente chegar pra você e falar: Eu baixo o filme ou a série no meu celular, sim. no trabalho, enquanto eu tô trabalhando, fica lá baixando, pra eu chegar na minha casa e assistir um filme à noite. Eu falo, poxa, Caramba. é. E um Você outro vê o caso. momento da pessoa estar com a Exato, família, estar com o marido, tá, exato. né? E outra foi uma senhora, como você falou, Sim, ela um pouco debilitada, já não conseguia ir mais pro templo religioso que ela ia. Só que a religião dela tem algumas. Tem os cultos online, tem lá as palestras sim. online. E ela também não tinha como assistir porque ela não tinha internet nesse Caramba. mesmo. Você vê. Nessa mesma vizinhança. E a gente levou e ela ficou muito feliz, ela ficou muito agradecida, porque ela conseguia acompanhar a religião dela agora, porque ela já não É, consegue mais ir tanto para a igreja. Então, tudo isso faz a gente se motivar a levar a internet mais é, longe. Eu brinquei realmente. com o cliente, até os peixes agora têm internet, porque chegamos na beira da represa. Então, se o peixe pedir Wi-Fi, a gente dá um jeito. Boa, né? Boa. Muito bem. Eu vou comentar aqui quem está acompanhando a gente, né? Aqui no Facebook tem um pessoal que está acompanhando a gente. Amanda, a Niceia. Ah, minha Niceia é madrinha. parente, hein? Minha madrinha. Ah, Ô, parente. madrinha, beijão. A Karine, que está sempre acompanhando a gente. A Juliana Barbosa falou que você é um empreendedor muito top, né? Ah, ajuda o Beni. E a minha esposa, que sempre acompanha a gente, Amanda Câmara, inclusive nosso bebê deve estar dormindo agora, Diego, para ela estar acompanhando aqui. Espero, viu? Né? A Guilherme Gaspar está acompanhando a gente também. Guilherme é daqui de Nazaré e Sim. é a equipe que faz as instalações aqui em Nazaré pra Ah, gente. que legal. Uma das vantagens de você contratar a Sim, Aticorp é isso. Quem instala isso. é alguém da Aticorp, o dinheiro de Nazaré, o dinheiro tá girando aqui Que dentro. legal, né? Que legal. É uma valorização muito importante. O Guilherme Pedroso também, ele falou: abraço meu amigo Luciano, melhor internet de Atibaia, né? E região agora. E E Regiana, região. e Regiana. Bárbara Nardini também, falando boa noite, sucesso. Te amo, irmãozinho. É bom que Irmã, a gente gosta quando a família acompanha, hein? assim que é bom. E o Diego tá falando que tá esperando chegar lá no Tanque Preto, viu? O Diego tá Logo, falando. logo, Diego, depois você pega meu contato, É, depois a gente já conversa. Diego, você tem que ver. Um agente de vocês mandou lá nos grupos de Nazaré. E aí eu vi os planos, tudo certinho. Mandei pra Cassie lá do Zico Cunha. E ela fez assim: Nossa, eu vou ter que. Acabei de contratar, eu vou mudar agora. Exatamente. Exatamente. E o pior de tudo, né? Que vocês têm uma campanha muito legal, né? E ela viu lá os planos, né? Viu as opções que tinha. Falou: Nossa, como eu fiz? Você devia ter visto. Eu anunciei que eu ia falar com o Luciana. Poxa Você vida. moscou, viu?
Então é isso aí. Mas a gente dá um jeito. Calma. Dá jeito. Pra tudo se dá um jeito. E outra, ela vai ter que se mudar, ela falou que vai se mudar e já espera no novo Já local, é a né? hora. E já é a hora. E vamos lá, uma coisa que a gente achou interessante, que você fez o turismo por gostar, né? E uma coisa curiosa que você até citou foi letras, né? Por que você fez o curso de letras, né? Eu precisava parar um Sim. pouco com o turismo. Sim. Só que aquela paixão pelo turismo não me deixava quieto e eu não entendia que eu ia ter que parar de trabalhar com turismo. Sim. Umas situações particulares na época. E eu falei, não, então eu vou dar aula de turismo. Então, peraí, o que eu preciso para ser um professor na ETEC? Porque eu me formei na ETEC. E Sim. o que eu preciso para ser professor na ETEC? Aí, conversando com uma das minhas mentoras, Rita de Cássia, e a Rita falou, não, você precisa ter licenciatura, só a parte técnica, só a faculdade de turismo, o técnico em turismo receptivo ou o técnico em guia de turismo, não é suficiente. Você precisa estar licenciado para poder dar aula. Sim. E a minha ideia foi o quê? O que eu tenho de licenciatura hoje? Eu tenho licenciatura em Educação Física, sempre fui mais cheinho, não era muito a minha praia. Eu tenho matemática, putz, conta nunca curti tanto, faço Sim. umas contas, mas a calculadora é minha amiga. Aí artes, nunca desenhei bem, nem conte Sim. comigo pra isso. Aí eu falei, puxa, sempre gostei de ler e escrever, sempre escrevi bastante. Vamos lá pra letras. E virou bem com uma paixão. Fiquei apaixonado pela minha professora de gramática. Falei, não, vou casar com essa mulher. E no fim foi por isso que eu caí de paraquedas em letras, né? Porque eu queria dar aula de turismo. Então, esse foi o objetivo. Então, o que mais se adaptava ali naquele momento era a faculdade de letras. Caramba, que legal, né? E é tão jovem, né? Já com essa. Já eu saí do ensino médio já com 17, já comecei turismo, já emendei, terminando turismo, já emendei em letras, que já emendei na gestão comercial e fui indo. Caramba, que legal, né? E sabe uma coisa, eu tive a mesma música que picou você e me picou quando eu fiz o curso do Empretec, do Sebrae, né? Eu fiz o curso do Empretec, que é um curso muito bom, né? Que você fica 6 dias ali direto. E eu fiquei pensando, né? Caramba, como que eu preciso ser o professor que tá lá, né? E fiquei pensando nisso, né? Porque todos são empresários, tudo. E aí chegou na minha mente, falei assim, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse dar aula, que eu pudesse ensinar as pessoas, que eu pudesse... E fui procurar uma licenciatura, mas entrei na mesma questão de você. Procurei todo tipo de licenciatura e descobri gestão e empreendedorismo com licenciatura, né? Que E daí legal. eu falei, caramba, né? Eu falei, não, vou cair para isso, porque é uma coisa que eu gosto. E a licenciatura, eu acho que... inclusive, eu escrevi um artigo no LinkedIn na época, falando sobre essa pirâmide, né? Do conhecimento. Toda vez que você escuta, você aprende, que você lê, você aprende, que você assiste, você aprende, mas ensinar é o que você mais aprende, né? Sim. Porque ensinar, você está reforçando o tempo todo aquilo que você está vendo. E aí eu sempre gostei de ensinar, e eu falei, não, eu vou para essa área, e hoje eu estou fazendo. Tá difícil, né, Diego? Tá difícil, porque estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas é uma coisa que eu gosto principalmente essa parte da licenciatura. Você tem que voltar para a história da educação, a filosofia na educação, Exato. né? E o pior que esse que seria, entre aspas, a mais burocrática, nossa, eu tô gostando muito do conteúdo, assim, e Não, e eu abre acho que sua mente. o mais legal de você pegar na licenciatura é que você usa a sua licenciatura para tudo. Sim, A licenciatura não é só para você dar aula ou transmitir o conhecimento para Sim. uma outra pessoa. Você usa a psicologia da educação, você usa sim, com seus filhos, com os seus parentes, você tem toda a parte de entender o outro, a parte de psicologia, a Sim. parte do transmitir a informação da maneira correta. sim. Então não é um curso só para você dar aula, Não, é um curso para você viver melhor sim. no ambiente geral, né? Eu achei muito legal isso, né? E deixa eu só voltar aqui no YouTube, né? O pessoal que tá acompanhando aqui. O Jefferson tá aqui, Jefferson Verucci tá acompanhando aqui no YouTube, né? Também nosso técnico. Que legal. E tem alguém que chama Arkie, né? Arkie também tá acompanhando aqui, né? E fala que vocês não para, não para, não para. Ah, eu acho que eu já até sei. É porque o nosso jingle tem uma parte, a gente fez, tem 2 principais jingles da empresa, né? Sim. Um mais voltado pro carnaval e um que é o nosso jingle oficial. E ele fala na internet que não para, não para, não para, não para. Não trava, não trava, não trava, não trava. que Então o legal. pessoal gravou muito isso. Que E fica o legal. tempo inteiro tocando na rádio. Sim. Você pega ali a rádio 90.7, que é a rádio Atibaia, né? Fica Sim. o tempo inteiro na rádio. O dia inteiro lá Que- tocando o jingle da Ticorp. Que legal, né? Isso marca bastante, né? Com certeza. A gente lembra de bastante disso.
E uma coisa legal ainda, falando um pouco da sua formação, né? A gente vai e volta, viu, nos treinos, não se Não, fique em preocupe. paz. Fique em paz. E falando um pouco da sua formação, porque, e de forma natural, que nem você falou, gestão comercial foi algo que também surgiu, né, Uhum. com a necessidade, e você acaba chegando para um ponto de liderança. Toda vez que você vira um empreendedor, começa a ter, aumentar a sua empresa, você chega nesse ponto. E aí uma coisa interessante é que você também focou nessa parte de liderança, né, no curso de coach, nessa parte de liderança. E como foi isso para você ter essa parte? Porque é bem diferente, né? Ainda mais Exato. alguém tão proativo que nem você, tem que delegar, é muito difícil, né? É Você, não, difícil. daqui que eu faço, daqui, né? Você tem que começar a dar autonomia na ponta, né? E tem que ter um trabalho, Eu né? vejo que é um dos meus maiores defeitos hoje é a questão do delegar. Sim, Porque puxo muito, sou muito esponja, né? Não, sim, daqui que eu resolvo, daqui que eu resolvo. E isso sim, acaba, às vezes, até mesmo atrapalhando. Acho que sim, ninguém é perfeito. cem sim, por cento perfeito, não tem falha. E essa é uma das minhas falhas. Só que na época que eu quis fazer essa pós-graduação, voltada para gestão empresarial e coach, foi motivado por uma pessoa que eu acho que deve estar assistindo a gente, que é a Sandra Miani. sim, Porque eu estava num momento comercial ali, entendendo, finalizando a formação comercial. sim, Foi um momento que começou a dificultar um pouco o setor comercial do telecom, porque sim. a gente era uma empresa única na cidade e começou a ter aquela Focar um monte. expansão. Saía provedor de bueiro, praticamente. Brotava Sim, provedor. E aí a gente teve um treinamento de liderança e coach com ela, que foi uma das pessoas que me motivou a ir atrás dessa formação. E sim, eu acredito que hoje, dentro da equipe da Atcorp, a principal coisa que a gente faz na liderança da nossa equipe é o escutar. sim, Desde quando o nosso funcionário faz a entrevista ali, que a gente participa junto, a gente fala muito sobre a verdade. Então, trabalhamos sim, em família, uma das nossas bases é a verdade. É verdadeiro comigo, a gente vai ser verdadeiro com você. sim, Então, acho que o escutar o outro é o principal pilar de liderança que a gente tem hoje dentro da sim, empresa. sim, A gente escuta situações, escuta o que o técnico fala, escuta o que o cliente reclama, sim, e isso eu acredito que seja dos principais pilares da liderança, como eu falei. O sim, escutar, você entender, porque a gente, natural que a gente tenha uma opinião formada sobre cada situação, sim. ou quando chega uma informação, a gente já forma Ou, uma ou um opinião. pré-conceito, né? Um conceito já Exatamente, um estabelecido. preconceito. E cada um tem uma vivência. Sim, Então, a minha criação é diferente da sua, que é diferente do outro, e por aí vai. Os sim, 5 dedos da mão não são iguais. Então, na hora que você coloca isso na liderança, é muito difícil. sim, Porque na hora de você falar, e agora? O que que eu faço? Mas peraí, deixa eu entender os dois lados. Então, eu acho que na liderança o ouvir é muito importante. sim. Não chegar com a verdade pronta e você vai engolir a minha verdade. Não, não é assim que funciona, né? Exatamente. E eu tive muita dificuldade quando eu começava a delegar por exemplo, eu sou metódico, né? E, por exemplo, te mando um texto para você fazer, Luciano, ó, tem que ser a primeira letra maiúscula, o restante, sabe, não se apegar tanto a essas coisas. Gente, no cerne da questão vai fazer diferença? Não vai. Então, dá um pouco de autonomia, porque as pessoas precisam ter autonomia na ponta, né? Eu imagino que no seu caso também é assim. Você tem um procedimento estabelecido para o técnico, por exemplo. Mas chegar lá, ele vai ter que entrar no forro, vai ter que fazer alguma coisa, né? Ele vai ter que tomar uma decisão ali na hora, e aí, claro, tem um treinamento, tem um bom senso, tem um monte de coisa para ele poder usar, né? A gente vê muito isso no nosso dia a dia, porque a gente Sim, acompanha ali dentro da nossa central, a gente acompanha bem de perto toda a galera do sim, suporte, os grupos com os técnicos, a gente interage bastante com eles. O Vinícius tem mais essa relação, o Pedro tem mais essa relação direto com os técnicos, porque sim, eles são dessa área, né? sim, E a gente vê isso, porque o técnico é nosso olho. A gente não tem sim, como. A gente tem uma média aí, tem muitas OS por dia. A gente sim, tem várias equipes na rua. E o nosso olho é o técnico. sim, Então a gente tenta enxergar com o olho do técnico para tentar entender o que está acontecendo ali. sim, O nosso técnico é a nossa família. Então, sim. quando o cliente respeita, é bem respeitado. Quando tem algum impasse, a gente tenta entender. E por E isso que normalmente ele que dá a cara a tapa também, né? É, exatamente, a nossa linha é de frente. Na maioria das vezes sou eu quem faço as vendas. Então sim, eu tô ali, eu sou o primeiro contato do cliente. Aí o cliente me liga, porque seu técnico tá aqui, tá dando problema, tá fazendo alguma coisa errada. Mas espera aí, eu conheço aquele técnico, eu sei como é que é. sim, Tem várias situações que a gente precisa analisar. Então vai muito disso. Acho que a liderança, nesse sentido do olhar do técnico, vai é, da gente pensar o seguinte.
eu conheço o meu técnico, vou acalmar meu cliente e tentar entender a situação. Porque você precisa proteger o seu técnico também. Exato, Se exato. depender do cliente, que é que ele Sim, suba em tudo que porque é lugar, né? qual que é o maior desafio hoje de empreender? Mão de obra. Sim, Mão de é uma obra. dificuldade grande, né? É. E ainda mais para um trabalho complexo, né? Extremamente Técnico, técnico. né? Sim, muito legal. E uma coisa que, só deixa eu voltar aqui, o Jefferson estava falando se tem pretensão para a rede em Bragança. Ele é doido pra gente levar a rede em Bragança. Vamos analisar, Jefferson. Vamos pensar. Pô, a gente acabou de chegar em Nazaré. Vamos ficar amigo de Nazaré primeiro. Vamos deixar. Sim, Quando a gente tiver aí com os 18 mil habitantes de Nazaré conectado com a amarelinha, aí a sim. gente pensa em Bragança, vai. Isso Bragança aí. já tem muito provedor. Nazaré merece uma internet melhor. Com certeza. E uma coisa que eu achei curioso, que você está falando do escutar, né? Porque eu venho de Guarulhos ficou muito tempo a internet da Vivo, né? E você não tinha opção. E a primeira que chegou com fibra era uma empresa só lá e você tinha que muito engolir ela porque você não tinha outra opção, né? Então acho que depois a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a Atcorp nesse sentido, mas eu acho que escutar o cliente é um diferencial grande, né? Porque Com certeza. valorizar ele, né? Com Porque certeza. hoje, além dele ter mais opções, mas respeitar essa, que nem a gente falou, entender essa necessidade. A internet não é mais só a internet. É Exato. muito importante na vida das Exato. pessoas, né? A atenção com o cliente é muito importante. Sim. Um dos nossos pilares, como a gente vai falar daqui a um tempo, a gente vai falar sobre isso. Um dos pilares da nossa empresa é a atenção e a dedicação ao cliente. Sim. Não é só simplesmente ir lá, passar a fibra para dentro da casa do cliente e pôr uma senha de Wi-Fi. Não, é muito além disso. Sim. Muitas conexões saem via internet. Sim. Você fala com o pai, você fala com alguém doente, você trabalha, você estuda, Sim. você pratica a sua religião, tudo pela internet. Então, não é só uma internet, é Sim. a internet. É uma conexão com o mundo, né? Exato, exato. É a conexão global, é a fibra ótica, é a internet, é você estar conectado. Por isso Sim. que a gente até usa nosso slogan, né? Você sempre conectado. E é conectado com o quê? Com tudo. Portal Canal das Areias, sua conexão com a nossa cidade. Viu? Tá lá, tá lá. E realmente, isso é possível pela internet. Com certeza. Porque com a gente certeza. não usa. Nazaré Paulista não tem emissora de TV, não tem emissora de rádio, né? O que é uma coisa curiosa, porque qualquer cidade minúscula do Nordeste tem uma rádio FM, e a gente não tem, né? Então a conexão que a gente teve com a informação da cidade, isso é possível graças à internet. Até vou fazer não uma propaganda, mas o Adriano Pinheiro. Sim. Não tem rádio Nazaré, Adriano Pinheiro. Vamos pensar, Adriano. Não tem. E, inclusive, o Claudinho, né, Diego? O Claudinho agora foi buscar atrás de concessão. Precisa abrir licitação, precisa ver essa parte. Mas tinha uma questão geográfica também na ocasião, né? Porque para que atingisse uma quantidade da cidade, teria que ter uma transmissão muito forte, acabava invadindo outras áreas, né? O dial começava a invadir outras áreas. Então, mais um desafio estrutural que a gente tem na cidade, né? Sim. Então é isso aí, vamos avançando aqui. Pessoal que tiver necessidade pode comentar as coisas que a gente tem, né? E uma coisa curiosa aqui que a gente tem, né, é essa parte da estrutura da empresa, né? Você citou, você poderia explicar um pouco para a gente, claro, de forma simples, né? Uhum. O que é a fibra, né? E as pessoas ainda não se ligam nisso, que vai ter que vir de uma central até aqui, Sim. poste por poste, né? Sim. Como que funciona Eu vou isso? explicar de uma maneira mais fácil. Claro. Tá? Eu vou ser bem sincero, tá, pessoal que tá assistindo? Eu não tenho todo esse conhecimento técnico. Sim. A gente teria que marcar um dia Nem a aí gente com... que tá assistindo. Então, teria que marcar aí com o nosso engenheiro Vinícius para Sim. entender a fundo. Mas, basicamente, a fibra ótica ela é uma fibra de vidro que ela Sim. chega à internet na casa do cliente por laser, por luz. Tá? Sim. Algumas coisas que aconteciam antigamente na internet não conseguem acontecer com a fibra ótica. Sim. Luciano, posso emendar a fibra ótica? Não, você não Não. emenda, você faz fusão. Você derrete as duas fibras e faz uma nova fibra. E é muito difícil fazer isso. Exato, exato. É um equipamento muito específico, é um técnico. No caso, o Jefferson e o David, que são nossos técnicos de fusão hoje. Eles que fazem a mágica acontecer e o sinal chegar na casa do cliente. Só que tem toda uma central, tem toda uma inteligência, uma estrutura lógica por trás Sim. da internet que chega no cliente. Vai muito além da gente chegar na porta do cliente, bater lá, olha, eu tenho 1 GB de velocidade para você.
Mas espera aí, para que eu vou usar 1 GB de velocidade? Aonde que eu vou usar? Como que chega Sim. esse 1 GB de velocidade? Então tem toda uma estrutura por trás que é comandada, no nosso caso, pelo Vinícius e subcomandada pelo Pedro, Sim. que é o nosso gestor de suporte, que faz esse atendimento ao cliente e também entende muito dentro do nosso serviço. Mas tem toda uma central que leva por postes, tem derivações no meio do caminho para fazer o atendimento do cliente, para levar a internet até em casa. Então, Sim. é uma fibra que vai do poste, vai da central até a rua principal, e outra fibra que vai até o poste do cliente, e outra Sim. fibra diferente que vai até a casa do cliente, que liga Sim. no roteador. Não é mais aquela internet que usa 2 parzinhos de ferro. Não, não é Sim. mais par metálico, como E, foi muito tempo da Vivo. e era fácil de você remendar, né? Cortava ali, agora você tem que pegar o Sim, cabo da fonte de novo e é, emendar. sim. Pega aí uma fita isolante, vamos descascar uma ponta a outra. Não, não é tão fácil assim. Mas, ao mesmo Sim. tempo, mesmo dificultando essa parte de instalação, inserindo mais tecnologia, levou muito mais qualidade e muito mais velocidade Sim. para a casa dos clientes. Então, você tinha antes cabo coaxial, ficou Sim. obsoleto. Você tem o par metálico, ficou obsoleto. Você Sim. tem aí a internet via rádio. Não é que ficou obsoleta, a fibra te dá velocidade. O rádio A tem um rádio rádio era. aqui e um rádio aqui. Tudo que É. tiver entre essas duas antenas vai atrapalhar a internet e a rádio. Numa cidade igual a gente aqui, né? Que tem Exato. muito, Você tem muito morro. morro. Então isso atrapalha. E não só morro. Uma simples árvore que você tenha num ponto do seu quintal que atrapalhe a visada de uma antena a outra, já destrói sua internet ali. Sim. Então, né, não é não precisa ir tão longe para você não ter a internet e a rádio. Às vezes uma árvore que cresceu no lugar errado vai tirar a sua internet. Não precisa ser algo tão Exato. grande. Um dia a Mas a dia já fibra é não. isso, a fibra é luz que chega na sua casa e essa luz é transformada em internet. Basicamente é assim, gente, tem toda uma explicação técnica por trás. Sim. Eu não sou técnico, eu sou comercial, tá? Sim. Nosso engenheiro é o Vinícius, ele deve estar se matando agora com essa minha explicação, Ele falou assim, mas assim, ele tá assim, né? resume Resume mais. Mas é isso, é uma luz que chega até a casa do cliente e dentro dos nossos equipamentos é transformada na melhor internet. Sim. Não, mas era essa a ideia mesmo, né, que a gente queria ver. E uma coisa curiosa é que, inclusive, vocês têm um nome, né, de Atibaia no nome, é Aticorp, né? E que momento começou esse processo de expansão, né? Porque é uma coisa que a gente está falando, né? Como que foi planejado isso, né? Porque, como eu disse, tem outras cidades mais próximas de Atibaia do que Nazaré Paulista, e vocês chegarem para cá é muito legal, é uma atenção muito, muito legal que a gente gostou muito, fez Sim. questão de falar. Como que foi esse processo de expansão, né? Qual é a ideia de vocês, né? Sim, são diversas situações, tá? Nada é por acaso, Sim. tá? A gente tá ali em Atibaia, por isso que o nosso nome é Aticorp. Nós atendemos aí boa parte da cidade de Atibaia. A gente só não atende o extremo rural da cidade, o muito distante, mas coloca-se aí que 80% da cidade nós já temos cobertura, tá? Sim. E quando a gente pensou em Nazaré, a gente já atendia ali o início de Bom Jesus dos Perdões, então a gente não só pulou para Nazaré, a gente passou ali por Perdões, Sim. que a gente atende ali todo o bairro do Laranja Azeda, o Atibainha, que é ali indo sentido Piracaia, Sim. e começou a atender o Santa Fé, tá? Por conta da expansão dos condomínios que anda tendo nessa região, que é uma das nossas especialidades. Legal. E nisso a gente faz também as nossas pesquisas de mercado para entender o mercado de cada cidade e a necessidade de cada cidade. E nisso nós esbarramos em dois dados, né? Muitos conhecidos, do Vinícius, da direção no geral da empresa, que tinham essa necessidade do extremo rural de Nazaré não ter tanta cobertura de internet nesse momento. Tanto que não foi um processo rápido, a gente data aí que a gente ficou bem 1 ano planejando a vinda para cá para a gente conseguir concretizar essa vinda. Não é uma vinda rápida, vou ali, vou no meu fornecedor, vou pegar o rolo de fibra e vou chegar na cidade. Não é simples assim. Tem toda essa parte lógica, técnica que quem desenvolve é o Vinícius. Então tudo isso, junto com essa pesquisa que a gente fez, a gente faz uma análise comum dessa pesquisa que a gente faz, é o boca a boca. Sim. Não tem muito segredo. É assim. Nível de satisfação. Exato. Hoje você tem internet? Sim, eu tenho internet. Você tá ilhado com internet? Não, eu tenho uma internet aqui.
Mas se chegasse uma outra internet hoje, você trocaria? Ah, eu trocaria. Mas por que você trocaria? Por isso, por isso, por isso, por isso. Então, Sim. até a gente fez a brincadeira, foi uma ideia minha com a Ana Júlia, a gente fez o fantasma da concorrência, porque qual que é a nossa ideia com isso? Trazer qualidade. Sim. Quando a gente entende que o cliente ele não está satisfeito, não só por qualidade, mas por conta de atendimento, aí acende a luzinha, né? Então, até Sim. o editor, Tem um gap coloca a aí. luzinha aqui, tá? Acende a luzinha, a gente pensa, peraí, tem um nicho ali que eu posso atender e sabendo como é o meu atendimento, a gente consegue atender melhor. Então, foi nisso que a gente vê. A gente teve essas duas pesquisas, né? O boca a boca e a pesquisa efetivamente colocada. Fizemos análise dos bairros, entendemos a estrutura da cidade e pensamos, não, a Nazaré merece, precisa ter uma internet de qualidade como a gente já entrega essa internet para Atibaia. Sim, entendi. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque, que nem você falou, tem uma questão muito estrutural, né? De passar para cá, de toda essa questão. E uma coisa legal é que Nazaré Paulista, entre essas cidades, é uma das mais baratas, né? Porque, principalmente depois da pandemia, que veio muita gente para o interior, veio muita gente para Atibaia, veio muita gente para Bom Jesus Perdões. Mas são cidades mais estruturadas, é claro, com custo de vida maior, né? Uhum. E Nazaré Paulista é uma cidade mais simples, né? E muita gente também veio para cá pela questão de morar e precisa, desde de uma empresa, né? A gente tem empresas multinacionais aqui que vieram por uma questão estrutural, por uma questão de Logística. impostos, logística, né? E também teve uma expansão dessas empresas também para cá, né? Para um condomínio industrial, esse tipo de coisa. E também o pequeno empreendedor, igual você está falando, né? Então, por exemplo, a gente na Filtratemp, a Nautilus, mesmo onde o Diego trabalha, são empresas que trabalham o tempo todo na internet, o tempo todo na internet, e a gente precisa ter uma conexão estável. É como você falou, não é só aquele condomínio com 50 casas Exato. ou a empresa muito grande, né? Eu acho que é muito mais do quanto é essencial para ela, né? Então tem um pequeno empreendedor que ele trabalha sozinho, mas aquilo é essencial para ele. Fechar pedido, fechar compra, mandar gerar etiqueta, mandar pro correio, ou seja, aquilo é o trabalho do cara, né? Então eu acho muito legal que vocês também chegaram nesse levantamento, não só que é uma especialidade de vocês, o condomínio vertical, horizontal, a empresa, mas também olhar para as pessoas físicas, né? Porque Claro. né, isso eu achei muito interessante, né? E quando vocês começaram a expandir, né? Vocês também se planejaram para os bairros, né? Então tem alguns bairros que vocês já estão atendendo, né? Uhum. E tem essa ideia para outros bairros, para expandir para outros locais? Sim, sim, com certeza. O que a gente pensou quando a gente veio para Nazaré, tá? Sim, A gente, dentro das nossas conversas, e até foi um espanto, sim, principalmente ali do pessoal do Quatro Cantos, Parque das sim, Águas, Marinas ali, é o quê? Nós chegamos em Nazaré Paulista com o mesmo preço que nós praticamos em Atibaia. É sim, uma coisa muito comum entre outras empresas, desde das maiores, Vivo, claro, até os provedores locais, como sim, nós, eles trabalham cada região com um preço, e esse é um dos nossos diferenciais. Então, nós viemos com o mesmo preço que nós praticamos na cidade de Atibaia, nós chegamos com ele em Nazaré. sim. Ah, mas é porque você quer quebrar a concorrência? Porque você quer fazer mais barato? Não. A qualidade que tem em Atibaia continua tendo em Nazaré Paulista. E não é Sim. porque eu tô no extremo rural e o cliente tem menos acesso à internet naquele extremo rural, até se você perguntar, Bruna, se pronuncia aí, que ela deve estar assistindo. Se o pessoal lá do meio do Quatro Cantos, que tá avilhado, não tinha internet, eles pagam o mesmo que o pessoal do Vicente Nunes paga. Não é Sim. porque ele tá um pouco mais longe que vai Tipo, ter essa diferença. ele Não, vai ter que pagar jamais. porque não tem muita opção e aí Exato, não tem cobrar mais outra caro. opção. Tá chegando uma internet aqui, eu vou pagar o que ele me pedir. Sim, Não, não é assim. É esse respeito que a gente gosta de chegar. E quando a gente fala em expansão da T-Corp em Nazaré Paulista, a gente programa colocar em mais bairros. Hoje, aliás, já estamos tendo essa expansão. Tá? sim. Hoje, pronto, 100% liberado, com CTO no poste, instalando amanhã. 20 instalação em Nazaré. Caramba. Como? Como a gente vai fazer isso? O tanque preto ainda não está pronto, né? Então a gente começa pelo Vicente Nunes. Então, Vicente Nunes. Aí a gente vai lá, Vicente Nunes, sentido Quatro Cantos. Onofre Godoy, inteirinha. Sim, Zico Cunha, inteirinho. sim, Estrada da Cachoeira inteira. Aí sim, depois da Estrada da Cachoeira a gente vai subindo Quatro Cantos. Começa lá, Quatro Cantos.
Aí, Estrada do Monjolinho, lá perto do camping do Cara, Psyu. vai longe, hein? Não, vai longe, Estrada do Monjolinho, Sim, lá longe. Vamos descer pro Quatro Cantos? Vamos descer no Quatro Cantos até lá em cima, acho que é Sítio Franquilin. sim. Aí você desce quase perto ali do Bar do Taíde. Ah, mas Nossa, vamos pro Parque das Águas? Vamos. Desce pro Parque das Águas. caramba. É, toda essa rede já está pronta. Parque das Águas, quando a gente fala o que que tem ali? Parque das Águas, Marinas, Condomínio Flor de Maio, Alpes, né? Que o pessoal chama, tem duas ruas ali que é Condomínio Alpes, toda Sim, essa região já está pronta instalando. E todo Vicente Nunes. Então, quando você pega ali a gente brinca do Souza Bueno, referência, né? Do sim. Souza Bueno do Vicente Nunes até a represa, você fecha ali sentido Quatro Cantos, todo aquele mapa a gente já está atendendo, mas estamos expandindo para outros bairros, o que é interessante. O pessoal de Nazaré que está assistindo a gente, ou que vai assistir depois os Sim. cortes, a edição depois, vai chamando a gente, porque a gente vai mapeando. Se Sim. você tem mais necessidade aí no seu bairro, vai mandando uma mensagem pra gente, chama a gente para conversar, porque a gente vai tendo a gente vai fazendo essa tabulação da onde precisa que eu vá mais rápido. Às vezes Ah, estou tá. indo já com a rede, com a fibra para um lado que não está tão necessitado como o outro. Então chama a gente que é muito importante a gente ter essa informação, da onde está precisando Nutre mais. mais ainda essas informações, né? De Exatamente, onde a gente vocês vão. consegue, porque por mais que a gente faça uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa média. Não dá para eu pegar os quatro cantos não quatro Vai. cantos, mas os quatro cantos de Nazaré, fecha o Nazaré e a gente aborda tudo. Não tem como, porque é uma É. cidade extensa, não é tão populosa, mas é uma cidade extensa. Muito, Então né? não tem Muito. como eu fechar tudo de uma vez. Então, Sim. você tem essa necessidade, tô ilhado aqui, tô sem internet aqui. Peraí, a gente vai chegar. Não tem nada impossível para Ticorp. Sim, muito legal, né? E uma coisa que eu queria aproveitar nessa parte que você está citando, essa expansão, né? E eu tinha até separado aqui algumas coisas interessantes, né? Uma Sim, delas é que a gente tinha falado dos planos, né? E eu achei muito curioso a extensão dos planos, né? Que são bem significativos, né? Inclusive o Diego consegue colocar lá, Diego colocou lá na tela inteira o pessoal ver. E eu queria que você me explicasse por que são tão significativos, assim, né? 200 megas, 400 megas, até porque isso mudou muito ao longo do tempo, né? Tipo, sim. antigamente, eu lembro da internet de 2 megas, você lembra, Diego, da Vivo, de 2 Sim, megas. você Era coisa... discava ali, Vive Isso, Speed. E eu achei, além da quantidade serem grandes, né? É muito acessível, né? Eu queria que você me explicasse por que foi separado dessa forma, né? Vamos lá, vamos falar em um panorama histórico, puxando um pouco do que você falou. Sim, Então, ali na época do Vive Speed, quando a gente tinha só o par metálico, a gente não sim, conseguia alcançar grandes velocidades de internet para sim, uso no uso geral. sim. Da mesma maneira que antes, você também não tinha necessidade de ter essa É. velocidade a mais. Eram duas coisas, não tinha condições e não tinha necessidade. Exatamente. Ou você não tinha condição para ter, ou você não tinha necessidade. Eu vou te falar um histórico que eu lembro aí da internet de escada ou do Vivo Speed que tinha na nossa casa. Nosso pai tinha o primeiro computador da casa, isso a gente tá falando 2004. Sim, Primeiro computador da casa, ele saía para fazer um curso de informática e quando ele voltava, ele conectava a internet de escada e cada filho tinha ali 5 minutos pra gente jogar o jogo sim, do Seninha. sim. Se a Bárbara estiver acompanhando, ela vai lembrar do jogo do Seninha. E era aquilo, a internet era aquilo. Mas, ó, vamos rápido porque a internet que a gente tá usando aqui de escada vai vir na conta de telefone depois. Eu lembro da minha mãe falar isso também. A Ela gente falava, eu quero usar o telefone. E hoje a gente tem completamente o oposto disso. A Sim, gente está falando aí de outras empresas. Nós ainda não chegamos nessa velocidade, não porque não conseguimos, porque por enquanto não temos por que chegar nessa velocidade, porque uma residência ainda não usa. Mas estamos em testes aí de 800 mega, 1 giga. Só sim, que hoje a gente está com um completamente oposto. A fibra ótica ela deixa você chegar com a velocidade que você quiser. sim. Então a gente chega com qualidade, batendo no cliente A 200, diferença 400, 600 mega. E a diferença é na ponta, né? Onde você manda, né? Exato. Hoje a gente trabalha com uma estrutura é a internet ilimitada. Sim. Você tem uma fatura com valor fixo. Na época, não. A gente fala aí. E a gente não tá falando muito longe. Em 2000, em menos de 10 anos atrás. Quando foi o estouro da fibra ótica? Aqui para Nazaré, 2017, que chegou a fibra ótica em Nazaré. Então você pega em 2017, 18, a gente tá falando de 6 anos atrás. 7 anos Não, atrás. quando eu comecei a namorar minha esposa em 2011, a única internet que ela tinha era um modem da Vivo, mas era um modem portátil, daquele que
Nem, não tinha nem. Chipeira, De chip, era Então, isso hoje que a gente tinha. tem o contrário. Então, você tem uma internet ilimitada, você tem uma internet veloz, você tem uma internet que tem uma mensalidade fixa. Ah, Sim, se eu usar muito a internet vai acabar? Não. Se você usar muito, vai vir mais valor na sua fatura? Não, você tem um link sim. ilimitado de internet. Sim. Mas é muito difícil, né? Alguém que utiliza. A não ser que o cara trabalhe, sei lá, baixando vídeo, alguma coisa assim, mas é que nem você falou, né? As velocidades foram acompanhando a demanda, né? Sim, eu acho que nem a demanda. Quando você pega aí uma residência, é uma briga muito do comercial com o técnico, né? Sim, São discussões que eu e o Vinícius tem às vezes. Mas o cliente não precisa disso. Só que o mercado, ele sim, exige que seja dessa maneira. sim, Você pega aí uma grande expansão de provedores, onde um provedor coloca uma velocidade maior do que a outra. Então a gente é obrigado a acompanhar para a gente acompanhar um mercado. sim, É a mesma coisa do preço do arroz no mercado. O sim, Camil tá X, o Bonachão tá Y. sim, Então a gente tem que acompanhar o mercado, não dá pra gente mudar isso. Por sim. isso que chegaram nessas velocidades. Só que hoje uma residência não precisa mais do que 400 mega para É. funcionar. E nem usa tudo isso. Não, Nem não. usa. Eu mesmo que sou considerado um usuário avançado, eu não uso. Mas é que às vezes você vai fazer uma transmissão, alguma coisa assim, e você tem aquela necessidade, por exemplo, eu não baixo filme, não trafego muitos dados, Sim. mas eu dou uma aula online através do Google Meet. Preciso que seja transmitido com qualidade, né? Tem Preciso um, que não tenha oscilação, né? tem um cliente nosso online, que é o Guilherme Fernandes, que deixou um recado pra gente. Sim, E o Guilherme trabalha com um estúdio muito parecido com o seu. Ele também sim, tem um estúdio lá em Atibaia. E o Guilherme, chegou num ponto com a gente e falou o quê? A nossa internet, que fornece para ele ali de 100, 200 mega, ele consegue deixar uma live no ar melhor do que com uma de 1 giga. cara, Então, um 100 mega bem atendido é sim, melhor do que 1 giga mal sim, atendido. sim, Então, o que vai interferir na sua internet ser boa ou não? É a quantidade de velocidade que você tem? Não. É a sim, estabilidade do link. É toda a exatamente. parte lógica que você tem por trás do seu link. Vai além de você ter, mas eu tenho 1 giga aqui, mas não tá baixando um vídeo? Sim, Não, eu tô com dificuldade para ver Netflix. Continua é. lá. É. Então, é por isso. Tem Então, oscilação, que nem você falou, é chegamos em pior do que a Nazaré, velocidade. exato. Então, É. chegamos em Nazaré com até 600 MB de velocidade, num preço muito acessível, Muito. muito acessível. Teve Eu tô fazendo promoções, só conta do quanto que eu tô pagando. tem Internet em tudo que é promoções. lugar aqui, na outra empresa, Então, no estúdio, né? Realmente. teve promoções aí mais próximo do final do mês de abril, onde os 600 MB a gente teve promoção relâmpago aí de R$ 99,90 por mês. Caramba, que E legal. ainda ganha o nosso super copo tipo Stanley da T-Corp. É. Eu vou entregar na sua casa. Que legal. Eu tenho até aqui uma outra imagem, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se a gente mandou a foto do copo. E ó, estamos é nas verdade. últimas unidades dos copos, tá? Sim. Então, se você quer ser nosso cliente, pode ganhar um super copo aí tipo Stanley térmico, escrito a melhor internet, porque você vai ter a melhor internet e o melhor copo junto. Caramba, que legal. Eu tinha até mandado aqui, vou até dar uma olhada aqui o que eu tinha colocado para Cassia. A Cassia detesta que eu cito ela no programa. Mas toda vez que você fala de mim, não sei o que, ela que trabalha na outra empresa, né? E foi para ela que eu mandei, né? E o Zico Cunha, que nem ela falava, eu achei muito interessante justamente porque ele já é mais afastado, né? Sim, E chegou lá, né? Porque todo mundo fala, não tem nada aqui, não tem. Mas vocês chegaram lá, né? chegamos. E uma coisa que eu quis mostrar aqui também era esse ponto interessante que você tinha, exatamente a promoção que eu tenho aqui, era o ganho um copo térmico, né? Tinha essa Isso. informação aqui, né? E uma coisa legal que vocês também tinham promoções de ponto adicional, né? E Isso. coisas assim Na muito legais. verdade, a gente leva mais do que internet, né? Sim. O nosso principal produto hoje é a internet fibra ótica. Sim. Só quando a gente fala o que a T-Corp leva para dentro do nosso cliente, nós levamos internet, televisão, telefone fixo, monitoramento por câmeras, toda a parte eu tenho uma empresa, eu preciso de controladoria de acesso. A gente tem toda a parte de reconhecimento facial, Caramba. liberação, portaria virtual. A gente Sim. tudo dentro do nosso grupo de empresas, né? Então, mas Não é uma tudo empresa de baseado, internet, então não é tecnologia. só a internet, é tecnologia. Então, tudo que você consegue colocar em cima da internet, a gente tá ali no Sim. meio, tá
tá aprimorando. Então não fica parado só na internet. A internet é nosso carro-chefe. Sim, Porque sem ela a gente não coloca as outras coisas para rodar. sim, Só que a gente entrega uma solução completa para o nosso cliente. E quando a sim, gente que fala legal. completa, é o quê? É o cliente entender melhor. Eu, às vezes, você pode ver, às vezes eu fico incomunicável 2, 3 horas do meu dia porque eu tô sentado no sofá de um cliente, ensinando a minha cliente que tem mais idade e não tem tanta experiência com o novo modelo de televisão que a Sim, gente tem, ensinando ela a mexer na televisão. sim, Então, é mais do que internet, é carinho, é cuidado, é atenção, é você sim, ensinar, você transmitir essa informação, você fazer o cliente entender que o seu produto é diferente e que ele é acessível para todo mundo. sim. Então, a T-Corp, ela não é só a internet, ela tem a melhor internet, só que tem todos os produtos em volta da internet. Muito legal. E uma coisa interessante, né? Inclusive eu vou mostrar algumas fotos aqui, né? Que as ações que você fez, né? Sim. Boa parte do que você falou desse atendimento, desse acolhimento, se reflete nesse tipo de ação. E muito legal, você viu, Diego? O Fuscão aqui, Diego. Nossa, da hora demais. Queria que você contasse um pouco dessa ação, né, que foi Sim. feita e para a gente poder colocar. Na verdade, eu lembro da segunda Expo Industrial de Serviço, essa tenda que chama muita Isso, atenção, chama né? muita atenção. Muita atenção. É, praticamente a inauguração dessa tenda foi lá na segunda Expo, Sim, tá? Que a gente leva essa tenda meio que itinerante. Então, quando a gente começa ainda grandes inaugurações de rede, a gente leva essa tenda. sim. Então, aqui a gente tem o Fusca, né? Que é o Fusca Homer. Tem até o Instagram, segue lá, @Fusca Homer. E o Fusca Homer é um aventureiro e ele não é amarelo à toa. A gente ficou, eu e Sim, minha esposa, a gente ficou um tempo procurando o Fusca sim. amarelo. Atrás, Deixa eu voltar aqui. Isso. na, na parte do tampão do Fusca, até a gente fez um novo tampão do Fusca com uma miniatura, que essa miniatura eu ganhei de presente, e essa miniatura, quando eu falava É, pra ela, porque esse aqui é praticamente o terceiro Fusca. sim. Quarto Fusca, né? Eu tive o branco, teve o verdinho, o marrom, e aí chegou no amarelo. E esse Fusquinha amarelo que eu ganhei de miniatura ficou lá parado. Não, mas meu próximo Fusca vai ser amarelo. Aí a É, gente teve uma oportunidade, com a ajuda do meu sogro, sim. e a gente conquistou o Fusca Homer, que Quero- não é amarelo só por conta da empresa. Sempre gostei de amarelo e tinha a Sim. ideia de ser. E achamos um Fusca da cor da empresa, né? Sim, é Então um deu muito. amarelo É o tão. amarelo da Aticorp, amarelo Que legal. imperial, né? Que E legal. aqui na foto também representado em todas as nossas propagandas, vocês podem ver que tem o Golden, E que que foto desde bebê, maravilhosa ele olhando ali. sim, e desde bebê o Golden faz parte da família, que é da Sim, nossa gestora de marketing, que trouxe ele, ficava com a gente ali na central, na empresa, na loja, desde sim. pequenininho, tem relacionamento com todo mundo, acho que é natural do Golden, né, que também É é amarelo, sociável. É que também é que também é amarelo. amarelo, é muito sociável, Sim, e leva isso da nossa empresa, né, o sim, carinho. A gente até estava falando antes de iniciar sim, a nossa conversa, você falando sobre qualquer um vai lá, abraça o Golden e o Golden sim. não faz nada. Então, aproxima as crianças, aproxima a população num geral, porque quem não gosta de um Golden ou não gosta de um Fusca? Não Exatamente. existe quem não gosta de Golden ou Fusca. Ou você gosta de um ou você É, gosta de outro. Sua marqueteira tá muito apelativa, viu? Oh, E não aqui, vai pedir aumento depois de eu falar é, bem, tá? tá, Por favor. e aqui eu queria que você contasse um pouco, né, do Sim. evento que foi o Esse carnaval, evento né? que tava o Fusca, o Golden, Sim, ali eu tirei uma foto do lado, a Ana Júlia tirou uma foto minha e da minha esposa do lado do palco. Aqui a gente legal. mostrando a nossa importância com a integração, tudo. Sim, Aqui a gente tava sim. distribuindo os copos, ó, no copo da menina, na mão da menina tem o copo que a gente tá distribuindo em Nazaré também, já Ah, que tinha no legal. carnaval, dentro da nossa ação de carnaval, mas essa ação foi o quê? Uma ação que a prefeitura precisava de um ponto de internet Sim, para abastecer o pessoal que precisava do Wi-Fi no carnaval. A sim, gente colocou lá toda a nossa equipagem, porque é uma das vertentes que a gente trabalha. Então, sim. até a Loguinha, vamos conversar. Nossa prefeita, ó, sempre recebe as Prefeita empresas Guinha, daqui. por Vamos. favor, tô esperando você pra É, gente fazer uma reunião. Ó, sempre perto do público é uma coisa que eu gosto bastante, a sim. gente sempre perto do pessoal. E levou essa internet para praticamente 5 mil pessoas ali no carnaval. Caramba, que Então, a legal. disponibilidade de link suficiente para atender todo mundo ali conectado, usando a internet, funcionou muito bem. E também Sim. distribuímos prêmios ali para o concurso de fantasia infantil, nosso Olha que secretário legal. de Cultura ali de Atibaia. Distribuímos prêmios
para o concurso de fantasia infantil, para o concurso de blocos também. É que legal, E aqui é a preparação, a montagem do sistema, né? Que não é só levar uma antena e o Wi-Fi, Sim. tem toda a parte de estrutura, lógica. Aí o Renan ajudando na montagem. Que na escada esquece que eu não sou. Não, eu tava vendo aqui que cada vez mais tá mais claro que você é o RP, né? O Relações Públicas da É, empresa, né? Ó, sorteando os brindes, ó, Diego, os que legal. brindes sempre. Que legal, né? Muito legal. E eu acho tão legal esse tipo de ação, sabe, próxima da população, próxima sabe, do local que você está. É exatamente isso. Não, eu não quero só vender, eu quero que as pessoas aproveitem, né, o serviço que eu tenho a oferecer. Eu acho que você teve muito êxito nessa parte, né, desse propósito, né, de você criar, de ter e enxergar esse propósito, né. Vou só, antes da gente dar sequência, dar boa noite pro pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? A Dani Oliveira está acompanhando, a Kessia Souza, eu tô citando muito você, Kessia, viu? Amanhã, Diego, ela vai falar assim, nossa, você tudo que você vai falar, vai usar eu como exemplo e não sei o quê. Até aproveitando, a Dani, ela é proprietária da nossa central aqui em Nazaré. Por que eu falo legal. central em Nazaré? Em vez da gente trazer, nesse momento de início da empresa aqui em Nazaré, Sim. a gente, em vez de trazer um novo espaço, abrir uma nova loja aqui em Nazaré, a gente fechou uma parceria de trabalho com a Dani. Então, o nosso cliente que precisa desse contato mais próximo aqui em Nazaré, nos dias que eu não tô por aqui ou alguém da nossa equipe não tá aqui, ali dentro do Souza Bueno do Vicente Nunes, tem a Sim. Gaspar Sat, que é a empresa sim, da que Dani. legal. E lá você pode tirar todas as suas dúvidas, entender sobre o nosso produto, testar o nosso produto lá, porque tem Sim. um ponto lá disponível para teste. Fecha a sua venda ali com a Dani e é o pessoal da Gaspar Sat que faz a maioria das nossas instalações aqui em Que Nazaré. legal. Então a gente pensou, não, vamos só levar a internet para Nazaré e a gente traz a estrutura? Não, a gente vai Sim. utilizar a estrutura que a cidade tem para oferecer. Então a gente teve muita sorte, muito êxito na parceria com o pessoal da Gaspar Sat. Então quem está entrando na casa do nosso cliente para fazer a instalação é daqui, é da cidade, entende a cultura da cidade, o momento Sim. da cidade, é daqui da cidade, entendeu? Nossa, muito legal. Eu conheço a Dani, né? A outra empresa fica embaixo do Souza Bueno, né? Fica onde era uma academia chamada Mega Box, a gente usa o mesmo prédio, né? E eu sempre passo lá na frente dela, é muito legal realmente esse contato, né? A Kessia tá assistindo a gente, viu? O Vinícius, né? Nosso engenheiro. Que legal, falou que ele ia mandar um beijo, né? De Luciano. Marli Almeida, minha tia de Guarulhos, que também deve estar tendo necessidade de internet agora, viu, tia? Agora você tem que vir pro interior, viu? Porque não é só a internet que é melhor, a qualidade de vida também, viu? Com certeza, com vir pra certeza. cá, né? Legume aqui é outra, feira aqui é outra. Vem pra cá é muito melhor. E com internet melhor. E uma coisa que eu queria, que a gente passou um pouco batido e eu queria voltar aqui, era essa questão que você falou, desse propósito e essa filosofia, né, que vocês enxergam, né? E uma coisa interessante, você também está de olho nesse público, tanto só do pequeno empresário, da empresa, né, e fazer essa valorização do mercado local, né, que você citou. Eu acho que uma coisa também crucial para muitas empresas seria esse avanço, que ele precisa ter essa questão estrutural para avançar, né? Então é interessante, queria saber dos outros planos que vocês possuem, se você chegou a oferecer link dedicado, esse tipo de coisa, né? Sim, então são duas vertentes importantes para a Ticorp. Um deles é o entendimento do fortalecimento do mercado local. Isso começou quando nós fazemos parte de um grupo de negócios, até a Juliana, que falou aqui com a gente no início, Juliana Barbosa, sim, ela é nossa embaixadora de um grupo de networking que nós temos em Atibaia, que é o BNI. Sim. Tá? O grupo do BNI, ele é um grupo mundial de negócios que eles fomentam as regiões. Então, são empresários que trabalham juntos, um pro fomento e crescimento do outro. Então, aí já começa essa ideia de mercado local. Num segundo momento, a parceria que nós temos com uma empresária da cidade de Atibaia também, que é a Margarete Ponchardim. Conheço ela, cliente da Fiprotempo. Isso, e ela, o filho dela, atual vereador da nossa cidade, o Derek, que eu tive o prazer de estudar com ele também. Sim. Então, tudo interior, sempre ligado. Né? A Margarete é uma pessoa muito envolvida nesses grupos, sim, né? Sim, nós somos muito gratos
gratos a ela. Eu até brinco com ela que ela é um pouco madrinha da T-Corp, porque Sim. muito empurrão ela deu Muito ali. bem relacionado. Exatamente, muito bem relacionada. E a gente, inclusive, estava nessa valorização do mercado local, de quando ela começou ali na pandemia, todo o trabalho que ela Sim. teve. E é um prazer poder ter ela como referência de valorização de mercado local. E a gente entende que o dinheiro ele tem que ficar na nossa cidade. Ah, mas você está Sim. prendendo dinheiro aí? Não. Se a gente entende que se eu tenho esse produto aqui, o meu dinheiro vai ficar aqui, vai girar aqui, vai voltar para a gente. Porque Sim. se eu consumo do material de construção que contrata a minha internet, Sim. eu vou estar deixando meu dinheiro aqui. Se eu Sim. consumo da loja de piscina, da Dani e da Gaspar Sati, do Sim. mercado que é daqui, é Sim. muito melhor o dinheiro continuar aqui onde a gente está. Então, Sim. por isso que é muito importante a valorização do mercado local. E quando a gente fala isso voltado para provedor de internet, a gente vê o nosso relacionamento antigamente com a Vivo. Não só Sim. antigamente, hoje Nossa, também. Hoje Vivo um é cliente terrível. liga para Vivo, para Claro, para outras empresas maiores, fica horas no telefone, não consegue o Sim. atendimento adequado, e é atendido por uma pessoa que nem do nosso estado é. É. E quando você esbarra num provedor local, o atendimento é próximo. Sim. Você está sendo atendido por alguém que sabe onde é a sua rua, a sua casa e sabe quem é você muitas vezes. Sim. E a gente acredita que isso é muito importante, porque a nossa cultura de interior é diferente da cultura. Ah, Muito. mas a gente tá colado com Guarulhos aqui. Eu É. sei, Eric, que a gente tá colado em Guarulhos. Só que de Atibaia para Nazaré já muda um pouco a cultura. Muda um pouco. De Atibaia para Bragança, de Atibaia para Perdões, são culturas diferentes. Sim. E quando você tem a possibilidade de você contratar um provedor local, você está contratando a sua cultura, você está valorizando a sua cultura, você vai ser atendido por quem é dos seus. Sim. E não é uma empresa de fora, de outro estado, uma pessoa que não sabe e não se importa onde é a sua casa. Sim. Então essa é a grande diferença. E voltando no que você perguntou sobre o link, aqui a gente trouxe alguns exemplos do link residencial, só que nós atendemos todo tipo de link de internet. Sim. Desde a banda larga mais simples, até barramento de IP específico, barra 29, barra 30, 32. Isso já quem entende mais é o Vinícius. Sim. Mas a gente tem toda a parte de link dedicado. Mas é interessante você falar que não se restringe a esse Não, plano, não né? é só plano de banda larga simples, não. A gente Sim. tem internet fibra ótica 100% cabeada, com um link dedicado, com um link semi-dedicado, Sim. link full duplex. A gente tem ali como entregar para o cliente o IP fixo em Sim. IPv4. A gente não fica limitado só no residencial. Nossa, isso é tão importante, né? Porque a gente está falando aqui de uma aplicação no dia a dia, mas tem um cara que ele roda um serviço num servidor, né? E aí ele se Exato. rodar um serviço no servidor, ele vai precisar do IP fixo, link dedicado, ele é diferente porque você imagina hoje é muito mais comum alguém ter um serviço, ter uma aplicação, ter um software, ter alguma coisa instalado num servidor local, né? E que tem essa necessidade de estar na nuvem, né? Sim, quando a gente pensa em interior, numa casa, quando a gente pensa em link dedicado, a gente não tá falando só numa empresa que trabalha 24 horas por dia ou Sim. num banco, num Sim. supermercado. Nós estamos falando de uma imobiliária que o servidor dela não pode parar porque tem Exatamente. que ficar o site online 24 horas por dia e você dentro, às vezes, de uma casa, Sim. num bairro X, você precisa manter aquele servidor online. É. E você precisa de um barramento de IP específico. Hoje, dentro da nossa cartela de clientes, quando você entra lá no nosso site, você vai ver algum dos nossos clientes que nós atendemos. Nós atendemos supermercados, hotéis, imobiliárias, banco. Sim. Hoje temos a dádiva de ter concorrido aí a uma licitação e atendemos a internet da Câmara Municipal da nossa cidade. Legal. Então, expande muito o nosso leque por conta disso, por conta da qualidade. E é uma informação, às vezes nem todo mundo tem, mas não é toda empresa que consegue o IP fixo. Não. Então, você tem essa dificuldade, não O é próprio tão... link dedicado. Exatamente, não é É. toda empresa que te atende com link dedicado como nós atendemos. Sim. Então, aqui em Nazaré, nós temos algumas empresas já ali no lado do Mascate que nós atendemos com link dedicado. Sim. Então, não se limita só ao residencial. A gente tem o residencial, a gente tem o PME, Sim. que é um pequena, média empresa, a gente tem o corporativo e aí vai pro dedicado. A gente Sim. tem o plano home office, a gente tem o plano gamer. Caramba, Mas o legal. plano gamer, você precisa do IP fixo? Muitas vezes sim.
Sim. Tem uma configuração específica de NAT que é feita Às por vezes um ele gamer. hospeda alguma coisa, né? Hospeda um Exato, servidor exato. de game, E né? outra, tem gente, parece que não, mas tem gente que ganha muito dinheiro jogando videogame. Hoje é uma profissão, É uma né? profissão, Hoje é é uma uma profissão. profissão. Mas eu acho tão interessante o que você falou, porque antes de você criar, por exemplo, um serviço, uma aplicação, tô criando um software, tô criando um serviço, tô criando uma, sei lá, que seja um filtro do Instagram, alguma coisa assim, e você precisa. Antes era impensável você ter um serviço tendo que rodar 24 horas num servidor, né? Eu lembro bastante do pessoal que faz a mineração de criptomoeda, por exemplo, esse tipo de coisa, que é bem específico. E não precisa ser uma empresa grande para ter isso. Não, basta o cara ter esse serviço importante, tendo que rodar, tendo que ter estabilidade e tendo que ter condições específicas, que nem você falou, IP fixo, né, link dedicado, esse tipo de coisa. E uma coisa legal que você, na nossa conversa anterior, você tinha falado, que é interessante, né, você quer ter esse contato com a iniciativa pública, porque é um empreendimento que está chegando na cidade, inclusive possibilita novas opções, porque muita coisa impacta. Por exemplo, a prefeitura decidiu investir num plano de expansão para um condomínio industrial. É necessário que a Eletro seja envolvida, que a empresa de internet seja envolvida, toda empresa da Sabesp seja envolvida, e você se coloca muito à disposição, né, para esse diálogo com o poder público, apesar de não depender, né, deles, né? Exato. Porque isso é uma coisa interessante, né? Porque estou disponível para poder dialogar, para poder conversar. Inclusive, prefeita Guinha, nossa prefeita amiga, Por favor. receba o Luciano, né, para conversar. Temos coisas muito boas para nossa área paulista. Muito legal. Mas ao mesmo tempo, né, você não depende dessa questão, você não é refém, por exemplo, do atual governante. Você pode simplesmente Exato. ter esse processo de expansão e atender a população. Isso é legal para não ficar refém de um grupo ou de outro, né? Você ter essa liberdade, né? Um dos nossos pensamentos, Eric, é assim. Primeiro de tudo, quando a gente fala não depender do poder público, Sim. é não transferir a nossa responsabilidade de crescimento para o poder público. Tá? Preciso ser contratado. Exatamente, exatamente. O poder público, ele tem ali suas maneiras de contratar o setor privado, tá? E tem as suas regras para isso acontecer. Não é simplesmente tem um produto, a prefeitura tem o dinheiro, ela me contrata. Não, tem uma série de regras que sem as regras a gente não tem organização. Só que muitas vezes a gente esbarra em alguns empreendedores que dependem o seu crescimento da iniciativa do poder público. Sim. E eu acho que é aí que está o erro. Hoje nós temos diversos grupos de empreendedorismo e grupos de empresários voltados para a valorização do mercado local, que esses empresários entre si, que é um exemplo da Margarete, que não dependem do poder público para crescer. Sim. Então a gente tem que mudar essa nossa mentalidade de depender, mas o prefeito ou a prefeita devia ter feito diferente, porque aí eu ia crescer mais. Não, mas espera aí, o que você fez para você Sim. crescer mais? Então, o que o prefeito pode fazer para melhorar a minha empresa? Um asfalto na porta, uma qualidade melhor na iluminação pública, melhorar as calçadas, um sistema de zona azul melhor. Sim. Aí sim. Você depende, mas não é só isso que depende para você crescer o seu negócio. Sim. Você tem outros fatores que, se você não trabalhar, você não for atrás, não adianta. Você pode ter o melhor prefeito do mundo, a melhor prefeita do mundo. O mais amigo. O mais amigo, exatamente, que vai todo dia na internet e fala lá, olha, vai lá em X pessoa porque a empresa dela é boa. Se você não tem um bom atendimento, se você não tem uma resposta, se você não entende o seu público, se você não se deixa ser entendido pelo seu público. Sim. Então, vai muito além de você só depender do poder público para você ter o crescimento. Eu acho que é exatamente o jeito que você falou, é construir uma casa num terreno alugado, né? Porque se você constrói a licença da sua empresa baseado naquele grupo político atual, as coisas mudam, né? Sim. E muitas dessas coisas não estão exatamente como você falou, não estão no nosso controle, né? E isso acaba bastante. E a Margarete foi uma das inspirações para eu fazer o que eu faço aqui, justamente porque na época da pandemia,
até minha esposa, né, que é podóloga em Bom Jesus dos Perdões, sempre foi aversa à política, e a gente não está falando de um fanatismo de um grupo, da importância que ele tem para nossa sociedade, para o nosso dia a dia. E eu lembro bastante que, na ocasião da pandemia, os empresários começaram a se juntar para brigar por flexibilização, né? Que nem o da minha esposa, ela é podóloga, então é um serviço essencial e por aí vai. Uhum. E eu lembro bastante a Margarete conseguiu trazer muita união para os comerciantes na época, criaram um grupo forte. E realmente, eu falei, gente, independente de quem é o prefeito ou não, você tem que ter um olhar para vocês, independente Certo. de associação comercial ou não. O próprio empresariado tem que se juntar para brigar por melhores condições, seja do turismo, seja do imposto, seja da rua, que nem você falou, né? E ela foi uma das inspirações, porque a Margarete continuou o trabalho dela. Mas em Nazaré teve muita dificuldade depois que passou esse processo de flexibilização. Cada um foi para um lado e pronto, acabou. Né? E isso me incomodou muito. Eu falei, não, gente, a gente precisa ter um programa que valorize o pequeno empresário, valorize o nosso comércio local, que eu traga ele para cá, conte a história, conte a empresa, e sem estar atrelado a patrocínio nem nada, a gente realmente valorizar, né, o trabalho local. Né? O- Então, por isso que a gente foi a inspiração na ocasião e hoje a gente conseguiu fazer. Eu até vou lançar um questionamento aqui É. para você, empresário que está assistindo a gente, até mesmo você enquanto população. É, Você tem ideia da força que você tem? Porque a partir do momento que você tem ideia da força que você tem, você pode mudar muita coisa. Não esquece que o prefeito eleito, o vereador eleito, o presidente eleito, o deputado e por aí vai, precisa de quem para estar lá? População. Da população. Então, a população ela é organizada por meio de um abaixo-assinado, por meio de um grupo de pessoas, pode ir atrás do que a gente precisa. Sim. É a mesma coisa de eu esperar o poder público falar, Luciano, olha, eu acho que lá tem menos provedor ou tem menos acesso à internet. Não, gente, olha, eu tô aqui online, tô de frente com vocês. Você tá sem internet na sua casa? Ou você vai ver esse vídeo depois? Me chama. Me Sim. chama, eu enquanto empresário, eu enquanto empresa, toda a nossa equipe, a Adcorp vai até você. Então, não precisa depender de alguém falar, agora você pode ir. Não, você pode ir. Sim. Você tem a legislação que regula o que você pode ou não fazer, então vai atrás. Sim. Então a gente tem que ter noção até onde a gente pode ir, da força que a gente tem. Não depender só de alguém vir e falar, agora você pode. Não, a gente pode. É só a gente ter força de vontade, saber se unir. Sim. E não se unir pensando em um lado, pensando em só um grupo político. Não, a gente pode se unir num geral. Sim. Independente, você gosta disso, você gosta daquilo, eu sou empresário, você é empresário, o outro também é empresário. Então a gente tem como se juntar e levar esse pedido. É aquela velha história do Mandorinha só não faz verão e não faz mesmo. Então Exatamente. quando a gente vai em mais pessoas, mas espera aí, quanto de imposto você gera? Então junta esse imposto com esse imposto com esse imposto. Ó, tem X de imposto que pode não estar aqui mais Sim. se isso não acontecer. Então, tudo Sim. isso é você entender que você não precisa depender do poder público. O poder público vai poder te ajudar em outras situações, vai conseguir direcionar a licitação, chamamento para o poder público consumir o seu produto, mas você não depende só daquilo. Exatamente, né? E uma coisa que eu sempre reforço, né, é que é o pequeno empreendedor que move a economia da cidade do Sim, interior, né? A gente não tem uma Volkswagen da vida que gera 10 mil empregos, né? Então são pequenas empresas, microempresas, né, que conseguem gerar o trabalho e gerar a economia. É igual você falou, né? Tem alguém que trabalha numa loja de roupa aqui, essa loja de roupa ela ganha aquele dinheiro ali, daí ela vai fazer o cabelo dela no salão e assim vai indo, né? Então, ou seja, é um círculo muito. Um depende do outro, né? Então o cara pode ter a empresa dele que não depende de Nazaré Paulista, mas no geral até os funcionários dele trabalham aqui, ganham dinheiro aqui e consomem aqui na cidade, né? Então é muito importante essa união que nem você citou. Só antes da gente avançar, só deixa eu comentar aqui. O Milton Lima, né, escreveu aqui no YouTube que falou um abraço do pessoal do Empreendedor do Interior e do Luciano Nardini. Acompanha a gente aqui. Obrigado por estar acompanhando, né? É... fazer um bem, adendo sim, especial pro Milton. sim. Milton foi quem começou tudo. Ah, o Milton, Ele que é o Milton que eu legal. comecei falando dele no podcast. Que legal. É, Eu tenho
pai vivo, tudo, tenho minha família, meu Sim. sangue, mas eu fui quando eu falei pra você que eu trabalho em família, por quê? Sim. Eu fui presenteado com uma outra família, Que que é a legal. família que eu trabalho, que me acolheram como um filho, Sim. ainda mais depois que eu perdi minha falecida mãe. Sim. Eu fui acolhido como Sim. filho pelo Milton, pela Ana, Que como um legal. irmão pelo Vinícius, pela Ana Júlia, Sim. e toda a família que trabalha junto. Então, Sim. nós temos o Pedro é família, o Igor é família, a Ana Júlia é família, o É, Vinícius é família, o Milton é família, a Ana é família. Então, que a legal. gente trabalha em família na empresa hoje. É muito importante que a Sim. gente, além de tudo, depois, além de se sentir acolhido, são só flores. Não. Como em toda a família, não é tudo só flores, Claro. mas a união é o mais importante que a gente tem Sim. dentro da T-Corp. E graças principalmente ao Milton, que começou Milton e a Ana, que começaram toda essa trajetória. Que legal, muito legal. E é realmente é algo que a gente passa mais tempo, né? Ainda mais nesse começo, mais tempo na empresa do que propriamente em casa, né? Então tem Isso. que ter esse ambiente, né? E minha tia Marli de Guarulhos falou que está encantada com esse jovem que se expressa com tanta clareza, fácil de entender tudo que ele fala. Relações públicas, viu, da Atcorp é ele, viu, Que tia Marli? isso, que isso. Obrigado, dona Marli. Espero te conhecer logo, logo. Quando você mudar para Nazaré, liga É, aqui, exatamente, viu? contrata a T-Corp. A gente vai continuar se falando. Eu vou lá, tomo um café, como um bolinho, não ligo, a gordurinha agradece. É isso aí. Esse aí é do carinho dos clientes. Eita, o cara Não, toma você um vê. café com um pedaço de bolo. E tá tendo muito carinho pelo sinal, né? Que bom que o pessoal tá te acolhendo bem aqui em Nazaré Paulista, né? E uma coisa só para a gente poder se encaminhar para esse final da nossa conversa, né? Uma coisa que você teve que, imagino que nesse período você se desenvolveu bastante, né? Como pessoa e como profissional, né? E quais são o que o futuro, né? O que você quer para o futuro, seja para a Aticorp, seja a sua ambição, né? Para esses planos, né? Eu acredito que o futuro da T-Corp ela é bem claro, Sim, tá? Quando a gente pensa que a T-Corp é uma empresa hoje que atende basicamente 3 cidades, sim, nós queremos atender mais. sim, Só que tudo dentro de uma circunstância que eu falo sempre com o Vinícius, que a maioria das coisas da empresa, expansão, sai tudo da minha cabeça do Vinícius junto com o Milton. Então, são os 3 principais pilares da empresa. Luciano, você toma alguma posição sozinha? Não existe um CEO sim, na T-Corp. O CEO da T-Corp são 3 pessoas. sim, E essa conversa que a gente tem, desde o início, a gente pensa no quê? Crescimento estruturado. sim, Não adianta eu colocar ao mesmo tempo 5, 6 cidades para fazer atendimento se eu não vou atender bem nenhuma delas. Então, acredito que o futuro da T-Corp é expansão, sim, mas uma expansão onde a gente não perca a qualidade do nosso atendimento. E é uma dificuldade que tem que ser Exatamente. bem planejado, né? Quando a gente fala em crescimento estruturado, quando a gente pensa em manter o nível de atendimento, o que eu Sim, estou querendo dizer com isso? É eu conseguir continuar conversando com o meu cliente de perto. sim, Eu tendo retorno com o meu cliente de perto, meu suporte atendendo da mesma maneira. Porque hoje você fala com robôs, sim, você não fala com humano. E o nosso atendimento é 95% humanizado. Porque sim, o que o robô faz no nosso atendimento? Luciano, não passa por robô? Passa. sim. Então tem lá o nosso James, que é muito conhecido, é melhor amigo do Guilherme. Tem o James e o James faz o quê? Olha, você vai conversar com o financeiro, você quer contratar um novo plano ou você tá com algum problema? Ele faz uma triagem, te manda um boleto, que é uma coisa mais simples. É, Só que saiu desse âmbito, quando sai dali, tô com problema, já vem um humano te atender. Quero, sim, quero falar comercial, não sobe plano para você, vem um humano falar com você. sim, Então, isso é muito importante. Então, o crescimento da T-Corp, ele é claro. O nosso objetivo é atender cada vez mais clientes, mas mantendo essa qualidade que nós temos hoje. A sim, qualidade de sinal, a rede bem estruturada, o atendimento sendo bem feito, a atenção sendo dada para o nosso sim. cliente. E na vida particular, acredito que. Mais uma graduação. Não, chega, chega. Parar de estudar a gente não para nunca, porque Sim, que nem sim, a gente tem o BNI, né? O BNI é uma MBA à parte, porque a gente sim, tem lá uma
plataforma enorme de cursos, formações que a gente Sim. faz constantemente, mas acredito que dedicar um pouco mais ao meu casamento, a Sim. crescimento da minha família, porque, como a gente iniciou falando, eu sou muito família, eu gosto de ficar em Sim. casa com a minha mulher, com meu sogro, estar perto do meu pai, então meu objetivo é cada vez estar mais perto da família e construir família. E esse tempo de qualidade também, né? Exatamente, Porque, exatamente. querendo ou não, a gente acaba atropelando um pouco as coisas, né? E tem que Sim, sim. voltar. Minha E outra, esposa eu fala, acho volta um que pouquinho. as esposas de quem trabalha com telecom são É, umas santas, porque sim, não é fácil, não é sim, fácil. A gente trabalha aí, tem dia que a gente trabalha 16 horas por dia. E sim, elas estão ali na retaguarda, estão entendendo. sim, Entendia que no começo da Ticorp a gente passava ali é, cabo de madrugada sim, pelo centro da cidade, porque não dá para eu passar cabo de dia no centro da cidade, não tem sim, como. sim, Então, entender que a gente fica de madrugada, que a gente tem que ir de madrugada para fazer uma troca de equipamento. Então, sim, tudo isso vai muito além do simplesmente sim, conectar a internet na casa de um cliente. Por sim. trás tem toda uma cadeia. E a mulher de quem trabalha com telecom é santa. E tem que voltar um pouco ao propósito que você falou, né? Nada é construído sem esforço, né? Então, assim, Exato. exige principalmente um esforço ali, porque você acredita, você tem um propósito ali, né? E tá tudo mais tranquilo, suar um pouco mais agora para ter um pouco mais de conforto ali na frente, um pouco mais de esse caminho pavimentado, né? E uma coisa, aqui a Gaspar Sati, né, comentando aqui que a Atcorp é a melhor internet da região. Agora, a região, sempre lembrando, né? É Não só de região, Atibaia. Atibaia e região. Entrega exatamente o que o cliente contrata, né? Não, Muito. até um pouquinho a mais, tá, gente? Não, vou aproveitar, vou puxar um jabazinho pra mim. Eu tava Sim, hoje num cliente, o cliente ficou até impressionado. A gente atende um local lá em Atibaia que são diversos escritórios. sim, E uma parte desses escritórios é poder público e tem sim, outra parte que é poder privado. Então era uma empresa à parte. sim. E a gente chegou lá para fazer um teste hoje, fui eu mesmo fazer, porque o cliente sem querer resetou o equipamento. Falei, não, é coisa rápida, eu mesmo vou. Cheguei lá, eu fiz a configuração necessária e eu falei, vamos fazer um teste de velocidade? Vamos. E tava o TI dessa repartição pública, tava perto Sim. da gente, e o TI olhou Os caras fazendo o em cima, teste, assim. não, em cima, o TI em cima, e ele olhando meio até que bravo, tipo, deixa eu ver se Sim, vai bater essa internet. sim, E de 600 mega que tinha contratado, bateu 780 mega sim. de internet no teste. Fiz um teste limpo ali, direto no cabo de rede. Aí ele olhou, fica esperto na licitação, tá? Porque a gente precisa de uma internet dessa, que a gente tá sofrendo aqui com 100 mega. Então chega até um pouquinho mais que o contratado. Você vai contratar 600, vai chegar um pouquinho mais que 600. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, gente. É, esqueci de citar alguma coisa, Luciano? Alguma coisa que Eu seja acho que importante? não, acho que Né? É, que era isso mesmo. Agradecer mais uma vez a nossa família que trabalha junto. Então sim. eu até trouxe alguns nomes pra gente não esquecer de ninguém. Vixe, vai Então, esquecer de algum aí, o cuidado. Guilherme falou aqui, ó, aqui também tem cliente que eu faço teste, chega a 40, 50 megas a mais, é isso aí. Obrigado, Guilherme, pela propaganda. Hum, Então, desde a nossa principal diretoria, então o Milton, a Ana, o Vini, o Pedro, que é nosso gestor de suporte, a Ana sim. Júlia, que tá aqui com a gente hoje, trabalhando até Sim, esse horário, é, o Gustavo, o Igor, sim, que cuidam da parte técnica também, Marcos Vinícius, o David, a Stephanie, sua esposa, sim. o Renan, que é um terceirizado nosso, o Jefferson Veruti, que estava online com a gente, Que e legal. claro, não esquecer da minha família, dos Nardini aí, da minha Sim. esposa Jéssica, que veio comigo, É, tá até sempre esse horário. comigo até esse horário, ela tá até com o uniforme do trabalho dela ainda, É, tá aqui até esse horário, meu sogro Renato, que deve estar assistindo, tá lá em sim, casa assistindo, meu pai, que deve estar assistindo também, meus irmãos que estavam online. sim, E também dizer para vocês que estão assistindo a gente que só tem uma maneira de você alcançar o sucesso, que é batalhando. sim, E uma coisa que você não pode perder nunca, tá, gente? Acredito que é por isso que eu tô aqui hoje, não só dentro da equipe de gestão da Ticorp, mas também dentro da família do Milton e da Ana que me acolheram. É, não deixe a sua honestidade para trás por nada. sim. Não existe dinheiro no mundo que pague você encostar a cabeça no travesseiro e dormir dizendo que você foi honesto.
Então, qual que é o principal pilar do empreendedor hoje? Você ser honesto. Sim, Porque o empreendedor que não é honesto, ele pode até começar a ir longe, mas uma hora ele vai voltar para trás. sim, Então, seja honesto com o seu cliente, seja honesto com você mesmo, com seus sócios, porque é a única maneira de você crescer e crescer com qualidade. legal. Porque eu dentro da minha religião, dentro do meu conhecimento religioso, espiritual, aqui se faz, aqui se paga. Sim, A gente não deixa para depois. Eu acho que o que a gente faz aqui, a gente paga aqui mesmo. Então, é, sim. tomar muito cuidado, não se deixar corromper por pouca coisa. Nada vale mais do que o preço da sua honestidade. Então, fica aí, não se corrompe por nada. Não Muito legal. precisa, não precisa. Não, eu fiquei muito surpreso, né? Ainda mais de achar que uma pessoa tão jovem, né? Foi atrás tem muita vontade, né? De fazer as coisas e ter esse equilíbrio, né? Porque eu acho muito importante, né? Você ter esse equilíbrio entre a família, entre a sua mente, a sua religião, para você ter essa conciliação, né? Porque a gente sabe que é difícil. E hoje as pessoas buscam muito atalhos, que nem você falou, ainda mais para uma pessoa jovem, né? Ah, é difícil você convencer alguém a puxar cabeamento de fibra com o jogo do Tigrinho, com aposta, com a bet, com não sei o quê, né? Exato. Então, eu queria te parabenizar pela sua história. Eu conheci brevemente naquele evento e eu acho que todo mundo que acompanhou aqui ficou encantado de de ter mais esperanças, né, com os nossos jovens. A gente tem muita gente dedicada, que quer construir algo de valor, que quer construir algo que seja importante não só para ele, mas para todo mundo. Então eu fiquei muito feliz, espero que a gente se encontre bastante Com nos certeza. eventos, seja instalando internet em casa, né, na Na sua empresa, empresa. né, no estúdio, em qualquer lugar. E fico muito feliz, assim, do tanto que você tem a compartilhar pra gente. E eu sempre convido as pessoas com a orelha muito aberta. Evito falar, porque eu falo muito, né? Uhum. Evito falar muito, justamente para aprender muito. E eu aprendi muito com você hoje, né? Espero que esse trabalho também, esse programa, seja um registro do seu legado, né? Para você Opa. contar, mostrar para sua família mais para frente, para os seus filhos, e falar assim: ó, aqui pouco tempo de Atcorp, né? Mas aqui Sim, sim. e voltar aqui, né? Eu queria que você contasse com a gente sempre para essa divulgação das ações. Com A certeza. gente quer promover, porque a internet, como eu disse, não é uma coisa só comercial. Pelo contrário, eu que acompanho bastante os grupos de Nazaré, sempre tem indicação, gente pedindo indicação, gente insatisfeito com o serviço. Então, eu acho que até é algo arrisco a dizer que é algo de utilidade pública. Então, suas ações, sua publicidade, pode mandar, a gente vai compartilhar e tentar promover para chegar ao máximo de gente Com possível. certeza, Beleza? com certeza. É muito mais do que vender a internet. Sim, É entrar e respeitar o lar que a gente está colocando na internet. sim, muito. Então, cada lar ali tem uma história e essa história, de certa maneira, é compartilhada com a gente. Sim, com Então, certeza. a gente vê aí, principalmente em grandes festas, a gente tá chegando aí nesse final de semana, é Dia das Mães. E Sim, muita gente não tem a mãe perto, ou sim, tá em outro país, a mãe tá aqui em Nazaré, no Quatro Cantos, sim, sim, e hoje, talvez com a nossa internet, ela consiga conversar no Dia das Mães com o filho que tá fora do país. Então, exatamente. é mais do que internet, é Estreitar, né? conexão. É Exatamente. conexão. Perfeito. E eu queria dar para você a nossa caneca aqui do Empreendedor Anterior. Você falou da Opa! nossa caneca A caneca do Jô Soares. Beijo do que, gordo. que o pessoal pede bastante, né? Vou abrir ela aqui. O nosso pessoal Nem um da pouco família pede delicado. bastante, mas eu só entrego a caneca para quem vem aqui e às vezes quando a gente sorteia, né, Diego, Fico né? muito feliz, fico É, muito feliz. então é bem exclusiva mesmo, né? É, Obrigado. é, Deus abençoe, filho. Gostei é, bastante. e- Vai ficar, minha mulher sabe, tem uma prateleira só de canecas em casa. sim, Cada um que vai pra qualquer canto me traz uma caneca, né? A última que eu ganhei foi canecas lá de Aparecida, que que estão legal, lá num lugar de destaque na minha prateleira. que E legal. essa vai ser uma delas. Depois a gente vai tirar uma foto bonita e Claro, postar, claro. com certeza. Então, ó, seja a porta está sempre aberta, né? Muito Seja obrigado. sempre bem-vindo. E eu queria agradecer vocês que acompanharam a gente também, a sua esposa, a Ana, né? Ana do marketing Isso. que está aqui acompanhando a gente. E esse episódio vai ficar disponível amanhã no YouTube, numa qualidade melhor.
tá? Por conta da estrutura que a gente possui aqui, a gente tem condições de gravar melhor. E também a gente vai disponibilizar no Spotify. Tem muita gente que gosta de estar na academia, acompanhar o áudio, tá? E ao longo ao longo dos tempos, dos meses, a gente vai publicando os cortes, vai publicando para vocês também. Beleza. Então, mais uma vez eu queria agradecer você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente, tá? Aqui tanto no Instagram, aliás, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? E amanhã a gente publica também. Diego também que está acompanhando a gente, que está auxiliando nossos trabalhos. É isso aí. Então, até mais. Semana que vem a gente tem um outro convidado para trazer para cá, que a gente vai divulgar na segunda-feira. É isso aí, gente. Até mais. Obrigado, Luciano. Obrigado, Eric. Até mais, Diego. Falou. Tchau, Nazaré.